Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez reunidos. A primeira vez gravando fora da escola, né, na casa de um dos integrantes aqui, porque a gente está exercitando novamente o nosso nepotismo, convidando as duas esposas aqui. A minha esposa Priscila e a esposa do Nicásio, a Cristi, aqui, que daqui a pouco vão se apresentar, né? Nós gravando fora da escola porque dessa vez a gente está tomando aqui um lubrificante social, né? Dentro da escola não ficaria de bom tom, né? Porque nós também somos filhos de Thor, né? Então a gente tem que beber de vez em quando, né? E o meu nome é Felipe Fraga e eu sou casado com a Mulher Maravilha e a minha filha é a Capitã Marvel. Que lindo! Oh, que querido. Eu sou o professor Nicásio e agora me constrangi com a tua frase, né, cara? Mas Brie Larson dá uma risadinha, né, meu? Eu sou a Cristi e, assim como a Capitã Marvel, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Legal. E eu sou a Priscila e eu sou uma screw feminista agente do caos. Isso todo mundo já sabia, né? É só ler teu Facebook pra saber. Então nós vamos, como já citado aqui, nós vamos gravar sobre o filme Capitã Marvel, a primeira vez que nos reunimos para gravar sobre um filme específico, né? Nós já gravamos sobre os filmes de 2018, nós já gravamos sobre o Oscar de 2019, né? E a gente está começando então a nossa série de heróis, onde hoje a gente começa gravando sobre a Capitã Marvel. Nós teremos episódios sobre as fases do Marvel Universo Compartilhado, também muito em breve. E nós vamos culminar no Vingadores Ultimato, que também vai ter gravação, né? Então, quem ainda não curtiu o canal da escola e não nos segue nos feeds dos podcasts, sigam aí, que vocês vão encontrar episódios seguidos agora falando sobre o universo compartilhado da Marvel, né? Começando então a falar sobre o filme da Capitã Marvel, um pouco antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dela nos quadrinhos, né? Então vamos deixar a Priscila começar falando um pouquinho sobre a origem, pode ser? Pode ser. Então, eu não sou, assim, leitora de gibi, né? Não leio muito gibi. Fui conhecer a Capitã Marvel agora através do filme, né? E de todo o material que tinha antes. Aí fui buscar um pouco da história dela, que é bem interessante, né? Eu sou meio Marvete, eu não sou muito do universo DC. Decista, né? Uma decista, não fala Marvete. algo. Não, eu sou mais da Marvel. Me divirto mais com a Marvel, né? Mas, como eu disse, eu não sou uma leitora de gibi. Então, assim, a história mais ou menos dela, que eu tava olhando ali, dei uma estudada, é que nos anos 60, 68, acho que foi... 68 foi. Ela apareceu nos gibis do Capitão Marvel. Ela era, a princípio, só um interesse amoroso dele, né? E ela era, acho que, especialista da NASA, alguma coisa assim. Ela era chefe de segurança da NASA. Isso, chefe de segurança da NASA. Então ela apareceu como interesse amoroso, como naquela época sempre tinha, né? O interesse amoroso do super-herói. E não se tinha enfoque em nenhuma super-heroína, né? Além da Mulher Maravilha. E daí depois dos anos 60, quando ela apareceu, tinha lá os capítulos, aí apareceu ela um pouco na história, e teve um dos gibis que ela tomou um raio, eu acho, e entrou em coma, né? E aí foi meio esquecida, assim, no universo ali, foi meio deixada de lado. Nos anos 70, como veio a segunda onda feminista, né, na sociedade, no mundo, assim, tava se falando em feminismo de novo, né? Precisamos falar sobre feminismo. Falar sobre sempre, em qualquer oportunidade. Nos anos 60 não xinga, cara. Nós estávamos na segunda onda feminista e aí, claro, a Marvel tinha que pegar carona nisso também, né? Tinha que falar sobre esse assunto, que era um tema bem importante. Aí eles lembraram dessa personagem, como ela tinha essa questão de ter sido da NASA e tal. Eles trouxeram ela pra ser a primeira heroína, né, a protagonista da Marvel. Aí transformaram ela na Capitã Marvel. Claro, fizeram daquele jeitinho maravilhoso. Ela foi transformada através dos poderes que o Capitão Marvel passou pra ela. Então, foi ungida pelo Capitão Marvel, né? E aí ela virou uma heroína, tinha os seus HQs, fez sucesso na época, porque se estava falando muito em feminismo, se estava falando sobre mulheres e protagonistas. Só que, claro, a onda foi meio que esmoecendo e aí a heroína também foi acompanhando isso. Não teve muita vendagem com o tempo.
Aí acho que foi no final dos anos 70, né? Não me lembro em que ano. 77, eu acho que eu acho. Por Eu aí sei que tu vai eles- falar. 77, a primeira revista dela é criada e ela é cancelada em 79. 79. Então ela teve ali 2 anos em que ela foi consumida, o pessoal tava lendo e aí parou, terminou, não teve mais nada a respeito dela, não teve mais revista dela, né? A origem dela nos anos 70 foi assim. Daí eu não sei se tu quer falar sobre a fase obscura dos Tem uma anos coisa 80. engraçada sobre direito autoral, só voltando no que tu falou, que a revista só foi lançada em 77 por uma obrigatoriedade da Marvel para manter o nome Capitã Marvel, porque a DC tinha um personagem chamado Capitão Marvel. Marvel, né? E então, para manter o direito ao nome, name rights, eles precisaram lançar a revista, fazer pelo menos uma edição dela por ano, né? Para que mantesse o nome do personagem, porque daí obrigou a DC a trocar o nome do personagem Capitão Marvel dela pra Shazam, que é o que vai sair filme agora em... Só pra adicionar uma coisa agora, que a Priscila falou, que já que vamos falar de feminismo, vamos falar a real. Então, como foi justamente nessa onda dos anos 70, enfim, do feminismo, o Miss Marvel, que eles usaram o MS.Marvel nos Estados Unidos, era o Miss, naquela época era usada como símbolo feminista. Então, e foi muito engraçado que junta nessa... Foi causada, assim, uma grande coisa, né? Miss Marvel, e junto nisso teve um episódio do HQ desse, que eu também não acompanho muito, mas, né? Teve uma edição que foi só sobre a Capitã Marvel lutando pela igualdade de salário dela. Olha só. Civil, como civil. Então foi engraçado, assim. E esse foi o mais vendido, foi a versão mais vendida, e curiosamente foi pra mulheres. Sim, porque era pauta, né? Porque era pauta da época. Então a mulher, muito além de mais ser na Carol Danvers na Carol Danvers, como que no próprio feminista, Capitã Marvel, como, né, buscando os direitos dela. Então, tipo, a mulher não é só a dona da porra toda. Ela é também uma mulher, uma feminista e que levantou muito bem a bandeira e representou super. E naquele período nos Estados Unidos a situação, a representatividade era muito diferente, né? É que tu pega era um caldeirão, né, de coisas que estavam acontecendo socialmente. E aí eu acho até, não sei como é que foi parar naquele momento obscuro, que agora acho que o Felipe vai falar um pouco, dos anos 80, que fizeram com a personagem. Isso. Foi, assim, de um início bacana, legal, que eu até não curto muito essa coisa de ter surgido do Capitão Marvel. Isso não foi legal, Mas a gente vai chegar nesse ponto que agora mudou um pouco, então graças, né, aos tempos modernos. Às vezes os filmes corrigem as coisas, né? As histórias, elas vão o universo cinematográfico ficou melhor, mas... Vai se atualizando as coisas. Mas eu nem sei como é que foi parar nessa coisa. Então, né, eu não sei, decisão artística, de editor. Daí eu não sei se o Felipe vai falar um pouco agora. Porque é nos anos 80. O Miss, então, o Miss nos Estados Unidos, ele já é utilizado para não denotar, né, o status, assim, se é casado ou se é solteira, né? Então, para não conotar se ela é solteira, se ela é casada, porque não interessava mesmo, então eles resolveram usar o Miss, né? Ela nasce, então, como Miss Marvel, na primeira revista dela, né? E depois ela vai ter outros nomes durante a história, né? Então ela já foi Warbird também, ela já foi binária, para depois finalmente chegar a Capitã Marvel, né? Então, como a Priscila falou, e já foi citado, então ela surgiu em 77, né? Como na primeira revista dela, a Miss Marvel, onde ela tinha outro tipo também de como ela ganhou os poderes dela, é bem diferente do que no filme, né? Talvez a gente retome um pouquinho isso, né? Mas mais pra frente a gente fala então como ela ganhou os poderes e como ela ganha no filme. A gente não vai dar spoiler, mas é bem diferente de como ela ganhou. Eu acho que a gente pode dar spoiler, porque a pessoa vai ouvir. Porque a gente tá falando sobre um filme específico. Então, assim, assista o filme e venha escutar o podcast. Isso, se tu não fica escutou, a dica. spoiler na cara. E o filme já tá em cartaz há muito tempo, então culpa de vocês, né, cara? E aqui em Canoas, aqui os alunos que estão escutando, vocês vão escutar, né? O CI tem promoção na quarta-feira, então vamos lá. Show. Outro universo da escola. Então escutem por conta e risco, porque a gente vai falar sobre tudo, inclusive o final do filme. Então, que é show de bola. Então tá, a gente vai spoiler livre, então, né? Entrando na zona de spoiler, então. É isso aí. Então, como a Priscila já citou um pouco ali, em 68 ainda nem existia a revista do Capitão Marvel. A revista do Capitão Marvel independente, ela vai aparecer depois, né? Assim como no filme, o Capitão Marvel, ele era um oficial da raça Kree, uma raça alienígena, né?
Depois ele ganha a própria revista dele, onde aparece a Carol Danvers, mas ela é uma mera coadjuvante, o Maddie era um mero interesse amoroso dele, ela era mais ou menos como um personagem escada, né? Ela só tava lá pra ser salva e pra ele ter um romance com ela, né? E termina então a primeira saga da revista dele com ela desacordada quando ela toma um laser, um laser na cara, lá como a Priscila falou antes, né? E só em 77 então que ela reaparece com os poderes dela, e aí que vai contar como é que ela ganhou os poderes dela, que basicamente a máquina que aparece no filme, né? No filme é uma máquina com o Tesseract, né? Sim, uma das pedras do infinito, mas no primeiro quadrinho não era assim, era uma máquina dos desejos, basicamente, onde se podia fazer um desejo pra máquina, né? Só que a primeira vez que ela ganha os poderes dela, essa máquina explode e ela funde o DNA do Mar-Vell, que morre no processo, com o dela, e ela vira a Miss Marvel a partir disso, ficando com os poderes dele. Então, digamos assim, até os poderes que eram do homem, o homem passou pra mulher, né? Mesmo que nos anos 70, né? Já foi citado o feminismo, então essa é a segunda onda do feminismo, né? A primeira onda lá era um pouco sobre sufragista, sobre direitos básicos, e daí a segunda onda já é sobre mais direitos, né? Mais igualdade, né? Só que nessa fase também os fãs não gostam nada do uniforme dela, até porque se vocês procurarem aí o primeiro uniforme da Miss Marvel, vocês vão ver que ele é bem cavado, é um uniforme inspirado no Capitão Marvel, né? Mas é bem diferente, né? Lá na primeira revista do Capitão Marvel, então já aparece o vilão, que a gente vai falar um pouquinho, o vilão do filme já aparece na primeira revista também. É bem diferente do que acontece no filme, eles fizeram uma adaptação, digamos, bem mais moderna mesmo, né? A Capitã Marvel, então, ela passa por diversas fases, onde ela não teve... em 79 foi cancelada a revista da Capitã Marvel, e ela começa a aparecer em diversas revistas, ou a do Homem de Ferro, ou do Homem-Aranha, ou na dos Vingadores, né? Como a Priscila citou, ela também passou por uma fase nos anos 80, assim, onde foi feito um enredo muito feio, assim, chega a ser vergonhoso, né? Até foi reconhecido depois por alguns roteiristas da Marvel, né? Onde, nesse enredo, a Capitã Marvel é engravidada por uma entidade, que é o Senhor do Limbo, né? E, na verdade, é o filho do Senhor do Limbo. E depois, quando ela tem um filho, ela se apaixona pelo próprio filho, né? E, no final, ela ainda casa com o filho e volta pro Limbo com o filho dela, né? E isso tudo com um incentivo dos Vingadores que ajudam ela a voltar pro Limbo com a benção dos Isso Vingadores. já deu errado na Grécia, né, cara? Agora vamos tentar recriar nos anos 80, por favor, né? Não. Ali eu acho que eram roteiristas bêbados, né? Mas uma vibe ruim, assim. Um complexo de Édipo ainda, né? Não tinha que fazer. Falar de drogas lícitas, né? Porque eles devem ter usado drogas ilícitas. Uma entidade aí engravidou não vide a estuprou, né? Vamos falar os nomes corretos das coisas. Né? Exatamente, né? Porque então é um estupro não consentido, só que não foi tratado dessa forma. Não existe estupro consentido. Não existe estupro consentido. Consentido não, é sexo não consensual. Eu quis dizer que é consentido pelos amigos dela. Sim. É por terceiros. Consentido por terceiros. Eles deviam ter dito assim, ela foi estuprada, né? Mas na época ninguém notou isso, né? Foi só depois que o roteirista vai se redimir. Acho que é só o Thor, que ele tem lá acho que tem uma persona humana que meio que demonstra ali um incômodo, mas depois eles esquecem daquilo também. Ninguém fala mais. Então, pra falar sobre Capitã Marvel, a gente tinha que trazer pelo menos metade da equipe tinha que ser mulheres pra poder nos corrigir desse tipo de coisa. Então, o que os homens não sabem, as mulheres nos corrijam aí, né? Porque a gente comete os nossos erros de discurso aí, né? Então ela vai passar por diversas fases, onde ela vai ter o nome de binária, até os poderes que aparecem dela no final do filme seria da forma binária dela também, que aparece nos quadrinhos. Ela foi conhecida como Warbird também, que foi nessa época, durante os anos 80, onde inclusive ela era uma alcoólatra, né? Então essa personagem já foi tratada de formas bastante erradas, assim, eles já deram algumas ênfases nela bastante erradas. Usaram ela de formas muito erradas, das piores formas possíveis, digamos assim, né? Tanto o Capitão Marvel, esse título, e quanto a Capitã Marvel, eles também já tiveram diversos personagens que carregavam esse título, né? O Capitão Marvel mesmo, ele tem esse agente Kree, que usa o nome de Capitão Marvel. Vocês estão escutando aí miados no fundo, porque a gente trouxe o Guzi aqui, né? Pra participar também do podcast. Tem que ter gatos, né? Tem que ter gatos, né? A Guzi, né? A Guzi, né? A Guzi. Pra quem assistiu o filme vai saber de quem a gente tá falando, né?
Depois a gente fala um pouquinho mais, também tem uma curiosidade sobre o Guzzi, mas não vou trazer agora, né? Também um filho do Capitão Marvel também carregou essa alcunha, né? Das mulheres, a Mônica Rambeau, que é amiga da Capitã Marvel no filme também, a filha da amiga da Capitã Marvel, ela também já carregou esse título, né? Existe também outra Miss Marvel atualmente nos quadrinhos, que a gente pode falar um pouquinho depois, que é a Kamala Khan, né? Que é uma paquistanesa, né? Então, basicamente, essa personagem ela só vai ser tratada como ela merece mesmo, digamos, como um símbolo, né, do poder feminino, do Girl Power mesmo, a partir de 2012, né, com a roteirista Kellen Sudeikis, provavelmente eu pronunciei errado, mas quem pronuncia direito é o Rodrigo não pode participar hoje, né? Então é só a partir dos anos 2012 que ela vai ser tratada mesmo como deve, né? Com respeito e com o poder que a personagem tem, apesar de que nos anos 2000 ainda a Miss Marvel ela já puxaram esse lado mais aviadora dela, esse lado da mulher que trabalha na NASA e tudo. Lá em 2000 já começaram a melhorar um pouquinho a imagem da personagem, né? Mas é só a partir de 2012 que vocês vão lá encontrar nos quadrinhos a personagem que vocês vão ver no filme também, né? Tinha que ser uma mulher pra escrever, né? Não, claro. Tinha que ser uma mulher pra ter a... Em 2012 ela utiliza a Carol Danvers? Sempre foi a Carol Danvers, na verdade, né? Ela nunca... Digamos assim, a personagem principal da Miss Marvel sempre foi a Carol Danvers, né? Sim, mas vários outros receberam o título, né? Vários outros personagens receberam o título. Era né? Carol Danvers Inclusive mesmo, essa última foi eleita pelo próprio Norman Osborn, que veio a chefiar os Vingadores, né? Não, eu na verdade eu acho que pega nos anos 2012, porque também a gente já entra na terceira onda do feminismo, que já tava começando ali, né? Isso. Que a gente tem que falar sobre isso também, porque o gibi, o cinema, tudo isso acompanha o que a sociedade está vivendo. Então nessa época a gente já tava começando a onda de se falar de novo em feminismo, porque ficou ali adormecido pós anos 70. Teve anos 80 ali que as mulheres conseguiram sair, tipo, ter um pouquinho mais de liberdade sexual, direito de trabalhar, mas aí a gente enfrentou outros problemas, que aí foi disparidade de salário, né? Tu trabalhava na mesma função que um homem, aliás, tu trabalha numa mesma função que um homem até hoje e tu ganha menos que ele. Então aí tu vem nessa terceira onda que começa a falar sobre isso, né? Tipo assim, agora a gente vai falar sobre outras questões, que é, vamos precisar falar de novo sobre sexualidade, que a gente teve nos anos 70 a liberação sexual, e depois se tomou uma onda meio conservadora, nos Estados Unidos mesmo, Brasil, que tipo, repressão à mulher, e hoje a gente precisa falar de novo sobre isso, né? Precisamos falar. E a outra pauta que eu acho que é uma das mais importantes é a questão salarial. Que a gente, isso... Isso é de fato uma das principais junto com a questão sexual, né? Então, aí tiveram o tato de pegar uma roteirista, que eu acho que pegou aí, tava nessa onda de falar sobre mulher, do jeito que tem que se falar em 2012, né? Nos anos pós-2000 ali. E aí ela fez um roteiro decente pra personagem, né? Como deveria ter sido feito naquela época, e deveria ter se continuado a história dela, mas, né, por questões de vendagem, se parou, né? E até por falar de questão de universo, por exemplo, DC e Marvel, a DC já tinha, né, uma representação bem firme e que foi bem constante, né? A Mulher Maravilha sempre foi uma representação de empoderamento feminino desde sempre, né? E já a Marvel ficou perdendo muito nesse quesito. Então veio essa roteirista pra dar luz numa personagem que tava precisando, que a Marvel mesmo tava precisando pra, né, chamar esse foco mais feminino mesmo, porque é necessário. Era um assunto bem em voga naquela época e ainda é. Sim. Hoje em dia mais continua, né? Continua bastante, então. E por incrível que pareça, a Marvel sempre foi a que buscou as minorias, né? Sempre foi a que deu o enfoque para as minorias. Vamos ver os X-Men, por exemplo, né? Sim. E a DC sempre foi mais elitizada, né? E a DC veio com um personagem feminino forte muito antes da Marvel, né? E tratando bem esse personagem. Não teve lavagem cerebral, estupro, nem engravidada, não tinha nada disso. A Mulher Maravilha sempre foi muito bem tratada dentro da DC, né? E tu sabe que é interessante que a origem, assim, da Mulher Maravilha, quem escreveu, assim, até tem um filme muito legal que é... Dr. Marston e as Mulheres Maravilhas. Isso, muito bom, que fala sobre, claro, liberdade cinematográfica ali pra contar a história, mas que a Mulher Maravilha, ela tem toda uma influência, porque o Dr. Master, ele teve um poliamor ali que ele viveu, ele tinha 2 esposas, inclusive as 2 esposas, elas
entre elas também tinha um relacionamento. Então era assim, um poliamor ali que ele teve naquela época, anos, sei lá, 60, acho que era 50. Sim. Tabu, imagina, na sociedade americana super conservadora. E aí a origem da Mulher Maravilha, quando ele escreveu, ele usou até elementos meio sado, porque ela tem uma corda, né? E sim. ela tem uma corda, então a origem, assim, tal, ele usou elementos do que ele tinha ali na questão sexual, até porque ele era ele era meio da filosofia do Freud, que, né, tem toda uma explicação sexual para as coisas, e ele usou elementos dessa questão sexual, assim, de corda, de daqui a pouco uma roupa mais, né, uma roupa de sado, assim. Eu até proponho um episódio onde a gente fale sobre os dois filmes, de repente a Mulher Maravilha e Marston, vai ser interessante. Sim, muito né? interessante. Então, tu pega essa personagem que foi criada pela DC ali, que é a personagem feminina mais famosa da DC, né, eles têm outros personagens, mas como eu não sou uma grande conhecedora de gibis, então não conheço todas as personagens, nem da Marvel, não conheço. Tem outras, o pessoal que consome gibi fala que tem muitas outras personagens femininas interessantes também. Aliás, como o Nicasso falou, tem os próprios mutantes, que tem ali o Mutantes X-Men. Mutantes é a novela da Record. A novela da Record, não, essa novela é algo, né? Os X-Men, né? Vamos falar certo. Dizer que eles são mutantes, né? Nós podemos fazer um episódio Capitã Marvel versus Mulher Maravilha também. Achei que tu ia falar dos mutantes, eu ia dizer, não precisamos. Todo mundo assiste mutantes agora. Não precisamos desse capítulo. Se bem que os X-Men da Fox tá quase um Mutantes novela, assim, né? Não, vamos ver, dá calma. Agora tem Fênix Negra, vamos ver qual é que é. Tem primeira classe do um elenco totalmente renovado, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver. Reza lenda que isso vai ser o permanente. Eu vi o trailer e tive esperança. Acho que esse não vai levar meu dinheiro. É com a Sansa, né? É com a Sansa. Game of Thrones, é Sophie Turner, né? É Sophie Turner. Então, eu acho que vai ser interessante. O Felipe tem preconceito com a primeira classe depois do segundo ali. Retornando então pra Capitã Marvel, pra tratar ela como... Mas aí a gente deu uma curva agora. É a cerveja. É a cerveja. Pra tratar ela então com o devido respeito, né? Eu gostaria de lembrar que ela tem uma patente maior do que a do Capitão América, porque ela é uma coronel, né? Só que eu acho que não ia ficar muito legal Coronel Marvel, né? Mas então a Capitã Marvel, na verdade, ela se aposentou como coronel nas Forças Armadas Americanas, né? Mas ela teve o título Capitã Marvel, ela assumiu esse título até como sugestão do Capitão América pra ela, digamos, fazer uma homenagem ao Capitão Marvel, e provavelmente porque o Capitão América não queria que ela tivesse uma patente maior que a dele. Provavelmente. Pode ser, né? O próprio moicano que ela utiliza a partir de 2012 também é uma homenagem ao Capitão Marvel, porque se vocês procurarem o primeiro uniforme do Capitão Marvel, ele tem uma espécie de crista no capacete dele, né? Com uma roupa verde, que lembra bastante a roupa da Tropa Kree no próprio filme, né? E ela passou também, agora a partir de 2012, eles mudaram um pouquinho a origem dela, que também não é igual no filme, mas digamos que é uma origem mais interessante, assim, né? Bem mais interessante. A primeira origem dela, dos poderes dela, então, era essa onde a máquina explodia. É a Psique Megatron, né? Isso, Psycho Megatron, isso, exatamente. Psycho. Então a primeira fundiu o DNA dos dois, então ela ganhava os poderes dele, digamos assim, só que nessa versão, a partir de 2012, também é uma máquina que concede desejo, só que ela escolhe ser igual a ele, né? Ficar em pé de igualdade a ele, e quando ela escolhe isso, então ela fica com os poderes iguais ao dele, né? Então também isso é uma digamos, uma origem bem melhor. Honrosa, assim, né? Não é uma mulher querendo ser mais nem menos, né? E tem, só querendo ser igual, né? E tem algo também, acho que, não sei se foi pós anos 2012, que tem algum gibi que saiu que a mãe dela era Kree, né? Também, eu acho. Isso. Que aí pra justificar que não foi só do Capitão Marvel, ela também tinha ali uma... Ela tinha um antepassado ela Kree. Tinha um DNA Kree também. A máquina só ativou os genes que ela já tinha da mãe dela, né? Sim. Acho que isso já foi numa versão agora... Mais recente, né? Bem mais recente, mas né? Cientificamente falando, faria mais sentido isso. Na minha visão, acho que ia ser... Assim, nós estamos falando com a pessoa que representa o lado ciência. Ela teve também participações em sagas, digamos, bem relevantes no universo Marvel, né? Digamos que foram publicadas em anos bem próximos daqui, né? Então, principalmente, agora teve um segundo arco, que foi o Guerra Civil 2, onde ela é um dos personagens principais. Se vocês procurarem até a capa da revista Guerra Civil 2, vocês vão ver que é ela em posição ao Homem de Ferro. Já não é mais o Capitão América, como era na Guerra Civil 1, né? E ela teve uma participação bem forte nessa saga aí, então, né? Então ela é um personagem que vem sendo tratado pela Marvel, assim, com o respeito que merece, para aumentar a vendagem do público feminino, né? Porque, então, o público feminino é até maior
que o masculino, né? Só que, infelizmente, historicamente, quem mais lê quadrinho acaba sendo os homens, né? Em quantidade, assim. E a Marvel tá tentando retomar esse público aí, tentando ter uma vendagem pro público feminino, né? Eles demoraram muito, acho que a gente vai falar sobre isso, pra fazer isso no cinema, né? Como já foi citado aqui, que eles colocaram, a DC teve uma personagem feminina antes, então a Marvel demorou muito, e agora a gente vai discutir se valeu a pena esperar esse tempo todo, né? E se o filme faz jus digamos assim, a toda a carga que ele vem trazendo de responsabilidade pra essa personagem, né? Então, quem quer começar a falar sobre o filme? Na verdade, assim, se tu pegar, tipo, essa demora toda, né? Eu acho muito tempo, já são 10 anos. 10 anos. 10 anos de Marvel, desse arco, né? A história, como a gente, voltando a DC já tinha seriado da Mulher Maravilha, nos anos 80. Lá com a Linda Carter, né? Com a Linda Carter, Daí tu já tinha algumas coisas, né, da DC nesse sentido, mas a DC sempre mais voltada pra Mulher Maravilha. E na Marvel tu não tinha. Tu pega, assim, começou ali com o Homem de Ferro, aí foi indo, mostrando os Vingadores. É mais nos X-Men mesmo, que tinha mais um foco maior pra mulher. Pra Jean Grey ali, né? Tem um número grande de mulheres nos X-Men, que foi né? o filme que mais cagou do X-Men, na verdade, pra mim. O X-Men 3 não merece nem ser citado, né? Vamos combinar que... É que eles avacalharam demais Total, também. né? Mas aí as mulheres já estavam... Só aí, mas era ainda tavam, não estavam no papel de protagonismo, era Não, de... escada pra homem, né? Coadjuvante. Só de trazer o nome da personagem no final, nominando o filme, já é muito importante. Isso faz muito poder. E aí tu pega, assim, eles começaram com aquela introdução de todos os Vingadores. Aí tu pega... acho que foi no filme do Homem de Ferro que apareceu a Viúva Negra, tipo assim, secretária que tava ali trabalhando. E aí depois no outro ela já era Vingadora. E bem sexualizada. E bem sexualizada. Não, é que aí pegaram a Scarlett Johansson também. Vocês não se manifestem sobre a Scarlett Johansson, por favor. Se a gente falar de Thor aqui, já começar a falar de Thor. Não pode falar que a gente vamos pode falar de... Né? Falem à vontade, eu também acho o cara bonitão, então vamos lá. Daí tu pega a apresentação da Viúva Negra, eu acho equivocada. Eles podiam até ter apresentado ela daquela maneira, mas feito ela merecia um filme solo, podiam ter feito. Ela é um personagem extremamente interessante, né? Extremamente interessante. A história dela é muito boa. A dualidade dela, ela é com origem ali na questão russa. E aí, ela era da KGB, né? Ela era da KGB e depois ela foi pros Estados Unidos e virou uma Vingadora. Então, olha a história rica que tem ali. Na verdade, até hoje não foi contada bem a história dela. Não. Só teve alguns flashbacks. Exato. Assim. E aí tu pega, em vez de fazerem que eu acho que seria o mais adequado, apresenta ela ali, faz aquela introdução e faz um filme solo pra gente saber quem é aquela personagem. Não, ela já virou Vingadora. Então, e aí, sexualizada daquele jeito. E o Thanos nem matou ela ficou viva. Sim. Ela tá muito... Eu acho que tem a ver com o cachê da Scarlett. Eu acho que tem a ver com a atriz. Mas, enfim, aí tu tem a personagem dela, que já deveria ter tido um filme solo, e aí, 10 anos depois, agora eles foram fazer Capitã Marvel. Então, né... Gerou expectativa. Demorou muito tempo pra ter um filme com a porrada de filme que teve, acho que foi 20, né? Eram 20 filmes. 20 filmes antes de ter um filme de uma personagem feminina. Ela é o 21º, né? Ela é o 21º. Vocês querem... Queres falar? Tá, então eu vou falar. Fala. Pela questão da espera, de toda a expectativa desse filme, eu não gerei tanta expectativa, porque eu não sou... né, não vejo quadrinho, enfim, eu assisto os filmes, sou muito fã de Marvel, não sou decista, também igual a Pri, realmente eu não sou fã. Somos Marvetes. Somos Marvetes, né, então... mas quando surgiu todo o boato lá tá, mas aí quem vai vir vai ser a Capitã Marvel e não sei o que, tá, ok, vamos ver esse filme. Quando lançou, a gente até demorou, acho que uma semana ou 2, né? A gente tentou ir na primeira semana, mas a gente não conseguiu ingresso. Não tinha ingresso. Esgotou. Isso. E aí a gente foi na segunda semana. E eu vi algumas críticas, principalmente do Jovem Nerd, que são as que eu mais vejo, né? Jovem Nerd, Legião de Heróis e outras questões. Tem aquela que tu tinha me mostrado também. Pessoal geek. Então, e o pessoal meio que detonou, assim. Eu achei engraçado que tinha pessoas falando, nossa, podia ser muito mais, podia ser melhor, faltou não sei o quê. E eu, gerei... A minha expectativa que tava lá no alto desceu completamente. Mas vamos ver. Então, quando eu fui ver o filme... Outra percepção, né? Só digo que assistam. Eu acho que, assim, é um filme de empoderamento do início ao fim. Se tu né, assistir o filme com um olhar de que quem quer ver, assim, uma coisa mais... Sem ser a pancadaria, né? O fato da mulher ser forte, que a mulher é a mais forte. Cara, aquela mulher é forte demais. É a melhor do
do universo. Qual era o gênero de quem escreveu as críticas que tu leu? É tudo homens! É Exato! claro, mas é isso aí. Tudo Inclusive, homens. na primeira semana do filme saiu uma crítica dizendo que o feminismo ia acabar com a Marvel, né? Sim. Não, mas Não olha é só. possível, né, não, cara? olha isso, Não, olha não, isso. Eu não lembro, acho que foi do o Globo. Não, foi do Omelete. Foi do Omelete. Não, foi do Omelete? Foi do Omelete. Uhum. Foi um Mas do- o pessoal do Omelete não curtiu mesmo. Não curtiu. É, Aham, tipo, foi do o Omelete. Hessel, eu vi lá um vídeo, ele disse que Mas não. o resto é muito exigente. É muito exigente. Cara, ele é um filme. Beijo, Hessel. Tá, ele modifica o que a Marvel tava fazendo até agora, né? Sim. Depois tu vê Thor Ragnarok, por exemplo, tu vai pro cinema pensando que tu vai ver um filme engraçaralho sempre, né? Mas não é assim. Ele é um filme pra dar origem ao personagem. E também ele não tá focado nas cenas de luta porque ele é extremamente mais forte do que qualquer coisa que ela enfrenta, né? Então ele tá muito mais focado em montar o universo dela, em mostrar a personagem, mostrar aquele empoderamento. Então Eu acho que foi completo. ele é extremamente competente no que ele se propõe, né? Eu É, roubei a fala da Christie ali, vou deixar ela retomar, né? Ah, O sim. quê? Ah, não, mas eu até nem lembro mais o que eu tava falando. Tava falando Enfim, que tu olhou e aí tu isso, tava é um com- filme... né? ah, A expectativa tá embaixo e aí tu filme que era um Isso. filme bom. E daí então foi do início ao fim, eu acho que, ao contrário do que algumas pessoas falaram, que viram o filme e falaram, pra mim foi um personagem bem construído. A própria atriz, a Brie Larson, eu acho que E ela é muito boa. aquela atriz é muito boa. Eu acho que ela no início ela tava um pouco, tava chatinho, até pessoal, assim, esses que vocês estão ouvindo. Eu sei, no início parece que não vai engrenar, mas engrena, gente. Engrena e ficou uma maravilha aquele filme. Fica assim, ó, maravilhoso. No final, então, chega. Olha, eu acho que eu chorei. Não sei. Quando Ela tá meio sisuda no início, Eu né? acho que é eu acho justamente que é de pelo papel de propósito, por ela ter vindo de militar, fora do é. planeta. Ela não tá ligada no humor que tá, de tudo que tem ali, né? isso Faz também. parte do personagem. Faz parte do Eles estão personagem. se Acho que foi de... encontrando, Exato, né? ela não sabe nem quem ela Ela é, não não sabe sabe o quem passado ela é. dela. Acho que não foi defeito de interpretação dela. Acho que ela tava sisuda porque o filme precisava dela assim no início, né? As cenas de luta são incríveis. Então, a questão da Marvel nos filmes da Marvel se manteve. Então, todos os filmes da Marvel são incríveis em cenas de luta e tudo mais. Se manteve naquele filme. Mas eu acho que essa questão do feminismo foi bem abordado, foi sutilmente abordado. Então, foi uma coisa meio assim, girl power desde o início, assim. Mas foi bem retratado, foi bem sutil. E no final tem aquela frase dela que até citei aqui na minha apresentação, de que eu não tenho que provar nada pra você. Cara, aquilo foi assim, ó, Sensacional, linda, né? maravilhosa, vem aqui. Então, foi perfeito, assim, O eu acho filme já que vale só por aquela cena. só por aquela cena. Não, tem várias, na verdade, nós Tem vamos falar, várias, né? Mas tipo assim, ó, eu pego, por exemplo, eu acho que isso que vocês estão falando, que ela começou meio sisuda, talvez a atriz, que o filme tem problemas, tem. Tem, Analisando ok. como... Não dá pra dizer que Ele é não é o um melhor filme. filme que a gente viu da Marvel, Tem né? uns problemas de roteiro ali que eu observo, mas eu acho um filme pertinente e super importante, que tu vai vendo até nessa construção da Brie Larson. A Brie Larson é uma baita atriz. Quem viu o Quarto de Jack... Nossa, Quarto de Jack, ela tá maravilhoso. ótima, Quarto né? de Jack. Maravilhoso, E tá ela é uma ótima. mulher que vem do cinema independente, então ela tem muitos filmes assim de uma pegada tipo muito de interpretação mesmo. E aí eu acho que ela tava conhecendo a personagem. Começa porque a personagem não tem memória, ela não sabe quem ela não é. sabe nada. Então, tipo, é difícil tu fazer uma pessoa que tu não sabe quem tu é, né? Ela tá 6 anos no mundo Kree ali, quando a gente começa o filme, e ela não sabe quem ela é, se ela é dito pra ela que ela é Kree, só que ela não sabe, ela tá em treinamento, ela quer ser uma soldada em atividade, ela quer ir pra missão, e aí um homem tá dizendo pra ela que ela não pode ir, que é o Jude Law, né? Tá dizendo, não, tu não pode, tu ainda tem que, né? Tem que dominar ainda as artes da luta e tu ser realmente uma soldada pra te poder ir. Então ela tá em dualidade, ela tá em luta ali. Ela não sabe quem ela tá se conhecendo. E aí eu acho que faz parte disso a construção da Brie Larson. Tipo assim, eu não sei quem eu sou, então eu não tenho porquê, eu não sei a minha personalidade, eu sou carismática, eu sou engraçadinha, eu sou mais séria, então começa assim, muito sisuda, porque ela é uma soldada também. Eu acho que Né? a questão militar foi bem... Tem a questão Foi bem militar, apresentada ali, ela então. luta, ela vai... Ela quer o trabalho dela, ela quer ali Exatamente. fazer, ela tem um objetivo, ela quer aquele objetivo ali e não tem o resto, porque acho que essa questão, que aí eu acho que ela trabalhou muito bem, que é de não saber o passado. Isso. Então é uma pessoa realmente que não tá muito ligando pras outras coisas, porque ela não lembra, ela não sabe o que... Ela tem uns flashes, não mas tem ela um ideal. não sabe, né? Exato. Então, Ela fica vendo aquelas coisas ali que estão acontecendo, tipo aquela questão com a Annette Bening ali, que ela Isso. vê. Ela não sabe quem é aquela mulher, se é a mãe dela, se é uma amiga, se é sei lá eu o quê, uma tutora. Então tu não tem muita noção de quem ela é. Então
Acho que faz parte disso aquele começo. Eu acho, quando eu comecei a ver o filme, achei meio caótico aquele início. Não. Porque tu não te entende muito, cria, e aí eles vão lá pra aquele Aí volta planeta. no tempo e não sei o que. Daí tu começa a ter as definições. Aí tem os Skrull, aí eles vão lá no planeta pra missão. Aí tu começa mais ou menos a te situar, que é meio caótico. Só que, como a gente tá falando, os filmes da Marvel, eles têm uma fórmula muito boa, que é a fórmula do filme, tipo assim, ó, eles têm umas piadinhas, né, que são largadas ali, e eles tentam fazer um carisma ali com os personagens, e tu fica, né, e tu consegue embarcar naquilo ali. E um dos méritos que eu acho desse filme é exatamente de sair um pouquinho dessa fórmula, né? Ele não é um filme engraçadinho, assim. Não. Tipo, é um pouco menos, né? É tipo o Doutor Estranho, que faz piada com qualquer coisa, assim, né? Tipo, Sim. o filme Doutor Estranho é um filme totalmente sério, digamos assim, daí faz umas piadinhas, assim. Com a capa, Tá né? engraçado, faz com que seja agradável assistir, assim, mas é uma coisa que te tira da história em si, né? E uma das impressões que eu tenho a respeito das críticas, que a Cris citou também, é que é uma experiência para uma mulher assistindo e é uma experiência para um homem assistindo, né? Qual foi o primeiro comentário que lançaram? Desculpa te interromper, Felipe. Mas qual foi o primeiro comentário lançado quando estavam gravando e mostraram e divulgaram as cenas da Brie Larson no set? Ela não tem bunda. Exatamente. Cara, era um meme na internet, era um meme, né? né? Com o Tobey Maguire. Não, o Tobey Maguire não, o Tom Holland com mais bunda do que ela. Daí, tipo assim, cara, mas não é isso. Não é isso que eu quero ver. Eu não quero ver a bunda da Ela Brie não é um Larson. personagem pra ser sexualizado, né? Tanto que o uniforme dela cobre o corpo Aí tu todo, fala, né? tu falou certinho, que o Ela não é um uniforme dela é personagem. muito bom. Ela não é pra ser Exato. sex appeal ali. Deixa bem o sex appeal pra Viúva Negra, né? Mas aí que tá, não precisa Não ter na precisa, Viúva Negra não também. precisa ter, Que aí eu que acho tá. muito curvilínea. Tá, tudo bem. Ela é, Jonas. tudo bem, a atriz mas não Mas precisa, Sim, não é E Johansson necessário. vestindo couro, né? Daí não tem como não ficar com Pode ele, ter, mas não Sim. tem que ser o foco do personagem. Isso, exato. Então foi o primeiro comentário lançado sobre o filme, né? Que foi lá no início, quando divulgaram as primeiras imagens dos bastidores. Né, lançado, obviamente, por homens, né? Nenhuma Claro, mulher vai dizer isso claro. Nossa, a Lia não tem bunda. Mas isso E como foi... eu gosto de citar outros podcasts quando a gente tá gravando, assim, tem o Papricast, que é um podcast aqui de Porto Alegre, dos meninos de Porto Alegre que fazem ali. Hoje eu ouvindo, eles citam também assim que você tem que assistir, parafraseando eles, não foi bem isso que eles disseram, né? Mas a gente tem que assistir o Capitã Marvel pensando assim, ó, se eu fosse uma pessoa negra assistindo o Pantera Negra, eu ia me sentir diferente ao assistir esse filme, né? Então se eu for uma mulher assistindo o Capitã Marvel, tem que ser com esse olhar que os homens têm que assistir, né? Então é uma experiência totalmente diferente para as mulheres assistindo e para os homens, né? Eu vi assim, tinha algumas coisas no filme que não me deixavam assim tão agradado quanto quando eu assisti os outros, mas eu sabia olhar assim, claro, não é um filme feito exatamente pra mim, né? Então eu tenho que olhar com um olhar feminino, Isso. né? Então tem muitas cenas ali que eu sei que se eu fosse uma mulher eu ia gostar muito mais. É né? outra percepção. É outra percepção, É uma né? percepção totalmente diferente, né? E isso não é demérito pro filme, né? Só é um filme focado num público diferente, né? E um público que merece um filme desse tipo, assim, né? Então acho que os homens, quando assistem, têm que olhar assim, se eu fosse a minha mãe, a minha irmã ou a minha filha, eu ia gostar de ver esse filme? Provavelmente sim, então é com esse olhar que eu acho que todo mundo tem que assistir, né? E pra vocês verem como é sensível o protagonismo feminino, né? Que o Capitão Marvel enfrenta mais críticas que o próprio Pantera Negra, né? Dentro do que ele se propõe, o que tipo de público que ele quer mostrar, né? Então é complicado isso, né? A gente tem que olhar com outros olhos pro filme. A gente tem que ver esse protagonismo de outra forma. Retomando a gravação, então, né? Porque a gente teve que fazer uma pausa aqui para liberar mais espaço para cerveja, né? Porque esse é um podcast adulto, né? Então as pessoas bebem, vocês sabem disso, né? 18 mais. Retomando então a pauta aqui, né, nós vamos falar um pouco sobre aspectos técnicos do filme, então, começando pela parte mais problemática que eu gostaria de dizer, que é a direção do filme, né? As críticas então do filme, geralmente eu acho que elas falam sobre algumas coisas que não foram muito boas, ou talvez até que a primeira personagem feminina do universo Marvel merecia um filme melhor. Eu acho que seria pela direção, e até não porque é uma direção ruim, mas é porque é uma direção comparativamente com outras que fica um pouco aquém, porque se vocês compararem com a direção dos irmãos Russo, né, que dirigiram o Capitão América Soldado Invernal, né, o Guerra Civil e por último Vingadores Guerra Infinita, né? Então qualquer filme comparado com Vingadores Guerra Infinita, é claro que ele vai perder pontos nesse sentido aí, né? Vai sofrer, né? Tanto que um filme dos dois melhores filmes que eu gostaria de dizer que seria desse universo,
que seria então o Vingadores Guerra Infinita e o Pantera Negra, né? Até o Pantera Negra em direção ele fica um pouquinho aquém, apesar de que o diretor é muito bom, mas não é exatamente pela direção, né? Porque se a gente vê principalmente os efeitos especiais, a equipe técnica do Vingadores Guerra Infinita, os melhores estão trabalhando em Vingadores Guerra Infinita e agora no Vingadores Ultimato, né? Então a gente fica com a impressão assim de que é uma equipe B que tá fazendo os outros filmes, né? É que o foco foi Vingadores, né? Isso, exatamente. Então, tanto pra direção, quanto pra efeitos especiais, né? Então, digamos que assim, é uma equipe B, né? Porque os irmãos russos não podem fazer tudo, né? E eles sabem fazer uma coisa que agrada a todo mundo, né? Então, os efeitos especiais é a melhor equipe, a direção foi a que fechou mais certinho, né? Apesar de que o que dirige o Guardiões da Galáxia também, esqueci o nome dele. James Gunn. James Gunn também é um diretor muito bom, né? Vai voltar pro terceiro, Guardiões da Galáxia, né? Vai ser massa aí de ver, né? Ele chegou aí pra DC e depois voltou, né? Teve um rolo. Ele vai fazer o segundo filme do Esquadrão Suicida. E daí tinha encerrado o contrato dele com a Marvel. E daí agora ele voltou, daí ele vai fazer os dois. Esquadrão Suicida já não foi ruim o suficiente, né? A gente pode falar um pouquinho desse. Pode ser que ele salve. Pode ser que ele salve, vamos combinar. Mas tem que salvar muito aquilo lá, tem que nascer de novo. É que o James Gunn também pegou um filme que pega o Guardiões, é uma história lazer da Marvel, e ele transformou num filme massa, né? Pra caramba. Eu acho excelente. Melhores, né? O primeiro filme eu acho excelente, assim, excelente. E o que me parece assim, ó, que a Brie Larson é uma atriz excelente, apesar de que esse é o segundo filme, acho, dela que a gente viu o quarto de Jack, não viu mais nada, eu acho, né? Mas me parece que se os irmãos Russo tivessem dirigido o filme, seria um outro filme, assim, seria muito melhor. Só que também não dá pra eles fazerem tudo como eu disse antes, né? E vocês veem, assim, que o foco agora, eu acho que vai ser muito melhor quando a gente vê ela no Vingadores Ultimato, Com certeza. Aí a gente vai ver o personagem solto, assim, eu acho que vai ser uma outra direção. Mais maduro também, um personagem mais maduro. Isso, exatamente, o personagem mais maduro, que ela não precisa mais contar a origem, né? né? Ela já sabe quem ela é, já. O filme de origem sempre tem aquele demérito de que é um filme de origem, tá mostrando lá, a gente quer ver a história. Só pra introduzir na história, só pra introduzir, porque ela vai aparecer nos Vingadores Ultimato, então ela tem que introduzir a menina. Porque eu acho que a gente tem que comparar esse filme com o primeiro Thor, com o primeiro Capitão América, que apesar de tudo são filmes muito bons, a gente vai falar sobre isso, que amanhã a gente vai gravar um episódio sobre a primeira fase da Marvel, né? Tá vendo? Amanhã não chego antes da meia-noite. Tá vendo? É o que eu sofro. Ele 1 hora da manhã já tá gravando podcast. Mas amanhã a gente vai tirar foto pra provar pra vocês. A gente já veio gravar com as esposas pra ver que é isso que tá rolando. Faz live, eu acho que tem que fazer. Elas fazem parte do podcast, que é pra não ter esse tipo de problema, assim, né? E até no Pantera Negra, se for ver, os efeitos especiais não eram tão bons assim. Só que o que eles pensaram? A gente tem uma história tão forte, uma personagem tão carismática, que os efeitos ficam um pouquinho aquém, né? Tu achou fraco os efeitos de Pantera Negra? Eu achei massa. Quando tem a luta dos dois... Mas não ganhou no Oscar? Não, concorreu. Não, mas não efeitos especiais. Concorreu a trilha sonora, montagem. Concorreu a canção. A fotografia. Não, mas aquela hora que ele vai lá... Cinematografia, né? Aquela hora que ele vai na... E tudo. Não, mas a luta dos dois no final lá é dois bonecão brigando. Né? É que assim, ó, a gente... Sim, a do trem ali, né? Mas tem aquela parte que ele vai conversar com o pai dele naquela árvore da sabedoria, que eu acho linda aquela cena. Não, isso sim, é bonito, isso sim. Esse... Eu não tô dizendo que tudo é ruim, eu tô dizendo que tem falhas de efeitos inferior especiais. ao Vingadores, por exemplo. Nada vai chegar perto, né? Não tem como. Perto. O primeiro Vingadores tinha efeitos especiais melhores que muitos filmes lançados hoje em dia. O último? Não, o primeiro lá, que o vilão é o Loki. Já tem efeitos especiais excelentes e melhores do que outros filmes mais recentes, mas o que fica mais evidente pra mim no Capitão Marvel é a trilha sonora. Eles não sabem encaixar as músicas. Não, com certeza. Eles tinham todo um leque de música dos anos 90 que eles colocam muito mal, né? Exato. Aí a gente vai entrar um pouquinho nos problemas do filme, que pra mim tem alguns probleminhas. Tu pega toda uma época saudosista que é os anos 90 pra gente... Eles não exploraram muito bem. Não, geração Millennium, que a gente pega a nossa infância nos 90. Pô, tem uma cena ali com câmeras e o ar do Nirvana. Bah, eu ia falar isso agora. Muito ruim, cara. A música não devia estar ali, numa cara. Numa conversa a música não devia estar ali. Oi? Tipo assim, ó, pega aquela música
que bota numa sequência de ação, então. Sim. Ou, sei lá, até numa moto na estrada, Imagina na ela Rota meter- 66, sei lá eu. qualquer Imagina coisa ela assim. metendo pau em todo mundo ali, tocando um Comezola. Cara, ela tava com um visual grunge uma hora. Bota Nirvana naquele momento, Podia ser cara. a cena da luta no trem, né? Porque tem tudo a ver o grunge ali com o trem Exato, e também. tal. Metendo pau na veinha foi legal aquela Foi, cena. aquela cena foi muito boa. Aquela cena foi muito boa. Aquela cena A cara de engraçada. todo mundo olhando da velhinha lutando. Foi incrível. Aquela cena deu uma animada no negócio. É, até fazendo uma pausa, né? Porque esse filme ele tem uma abertura só com imagens do Stan Lee. né? lindo. muito E ele bom. aparece nesse É. filme como ele mesmo, porque ele tá lendo o roteiro da única fala que ele tem no... Como é que é o nome do Porra, o Barrados filme, no- vocês, Barrados no crianças, Shopping, né? olhem É. esse filme que é assim, ó. Kevin Smith, eu vou agora fazer um parênteses. Kevin Smith é um cara que fez uns filmes muito bons nos anos 90, que era o Bob Calado. Não sei se vocês já viram esses filmes. Não. Tem vários, tem o Dogma, é um filme dos anos 90. Eu agora vou começar a cinéfila. É 90? É quase Dogma. 99, acho. Né? É, por aí. Que a Alanis Morissette faz Deus. Nossa. É muito bom. É que agora eu trouxe um negócio bem profundo Nossa. agora. E o Stan Lee aparece assim, lendo o roteiro do Barrados no Shopping, que é um filme de 90 e poucos, que é muito legal, gente. Vocês têm que ver. Barrados no shopping. Barrados no Até Shopping. o Kevin Smith ele fez, acho que um post no Twitter dizendo: eu faço oficialmente parte do universo Marvel. É. Porque, tipo, né? O Era maior tava lá, questão né? dele, né? Lembrando que o Kevin Smith fez um roteiro bem legal pra Superman e esnobaram ele, e aí fizeram aquela merda depois. Superman Returns, aquele dos anos Ah, não 2000. é tão merda, mas a gente retoma esse outro. É, tá, tudo bem. Não Enfim, vou falar da DC enfim, mal de é. novo, porque eu sou Marvete, né, O gente? Hidalgo vai ficar viés, bravo né? contigo quando eu isso. Mas o Hidalgo admite as falhas que a DC tem. Tem muitas. São muitas, Rateou são bastante nos últimos encaradas. anos. É. Principalmente nos últimos 10. O que eu acho um absurdo na parte técnica, que ela como atriz foi questionada, né? Mas eu acho que faz totalmente parte do personagem ela ser introspectiva, ela não tem que ser engraçadinho, né? Eu não acho que tem que ser sempre engraçadinho, né? Não. Então ela tenta faz algumas piadas, claro que as piadas elas não são tão fora de contexto, eu acho que tudo combina com o filme, assim, né? Mas o que mais foi questionado foi o fato de transformarem o Nick Fury, o Samuel Jackson, no Alívio cômico do filme, né? Cara, eu acho que encaixou. Mas velho. eu não muito, né? Porque eu acho que aquilo ali encaixou legal. Eu acho legal, cara. Pega ele mais jovem, pega ele ainda com vontade Verde, de viver. né? Ele não tinha passado por nada do que ele tinha. Ele era um agente Era o comum, policial, assim. Um policial, que um agente era comum. o sujeito boa praça, policial, que acreditava que tudo era legal na polícia, que todo mundo... Era Ele um cara parecia bem... o MIP, né? Aquela... Parecia. não, tipo assim, eu estou aqui agora na organização do governo, mas eu não sei muito sobre... Ele não pode falar muito sobre os fatos. Eu achei bem MIP. Ele já não aquela tem parte. toda a carga que ele tem nos Vingadores, que ele é um cara sisudo, ele é um cara pragmático e Não tal. combinava, né? Não Mas, tinha nada. mas ali ele tá ótimo, eu Não, e a gostei, eu química curti dele com a Brie dele. Larson, Brie Larson, boa, né? Isso é o melhor do filme, né? Que é, É. os dois fazendo policial, digamos, a dupla de policiais. Ele precisava de uma coisa pro Nick Fury, né? Sim. Precisava. Sim. Aí foi bem trabalhado o personagem. O cara é o líder do Filme, negócio e não tinha uma representatividade tão grande dentro Aí dos que filmes. entra né? assim, alguns problemas do filme, eu acho que aí a Capitã Marvel sofre um pouquinho, porque se tu pensar é um filme sobre a origem do Nick Fury e até da SHIELD também. Mostra da ali o SHIELD início num da todo, SHIELD né? e dos Vingadores, porque né, a gente vai depois chegar nisso, no final ele tá escrevendo ali sobre o projeto dos Vingadores. Então tu tem muitas origens num filme só. Tu tem a origem dela, tu tem o Nick Fury. Misturaram muita coisa. Misturaram muita coisa, então fica realmente. Até acho que fizeram uma coisa boa com que tinha muita informação pra te trabalhar no filme. Lembrou um pouco o que fizeram com o Han Solo, assim, pegar referências que a gente não queria saber como foi. É, assim. mas o Han Mas Solo- fica pra outro Porque momento. Han Solo... O solo é complicado. Eu, como vocês vão descobrir durante esse podcast que eu sou isentão, assim, eu gosto de pegar só pra isso, né? Só pra cultura. Eu ia dizer, gente. Pra pegar assim, os aspectos negativos e positivos, assim. Eu acho interessante o que fizeram com o Nick Fury, de pegar uma outra faceta dele, assim, mas eu acho que não combina com colocar, assim, porque eles colocam, assim, até uma fala dizendo, eu já tive na guerra tal, no conflito tal, entendeu? Que ele já tem toda uma carga, assim, de que ele teve em conflitos bem feios, então ele já deveria ser aquele cara sisudo, né? Então eles não deviam ter dado isso, né? Poderiam ter colocado, sei lá, que era o primeiro dia de trabalho dele na função, não ter dado uma carga tão forte pra ele, assim, pra transformar ele no Mas ele já era um né? agente foda ali, né? sim. Ele já por isso era eu acho que líder não ali. combina muito, assim, Ele com já ele era um ser- agente foda. Só que ele era boa naive. praça, tranquilo, não tinha... Ele não tinha ainda passado por uma missão. É que, na verdade, é como ele fala no filme. Ele disse assim, eu achei que os inimigos eram aqui na Terra e eu não sabia que eles iam vir de cima. Sim. Então ele não tem pode ser. muita conhecimento. A primeira aparição, se eu não me engano, do Nick Fury é no Hulk?
Não, quem aparece na cena pós-créditos do Hulk é o... No segundo Hulk, Ferro. né? No segundo Hulk. Aí é a no primeira segundo. aparição dele é no final do Homem de Ferro, se eu não me engano, na cena pós-créditos, né? Que ele tá com Eu sabia que no Vingadores, Hulk, né? o Incrível Hulk, na verdade, que foi o menos ruim, eu me lembro de uma cena pós-crédito que já introduzia, aí Isso. agora vai começar. Que daí é o Homem de Aí Ferro, era o Homem de Ferro, né, falando tá. com o general lá, que ele queria apresentar uma oportunidade. Tanto que o Nick Fury nem aparece no primeiro Nem Homem de aparece, Ferro, né? Não. Ele já aparece no segundo, né? E Sim, fazendo uma avaliação desse filme como origem aí, claro, como a gente tá falando aqui, uma percepção feminina, eu gostei muito do filme, mas também sei avaliar os problemas. Como eu acho que, tipo, essa coisa de muito material, muita misturança de coisas, assim... Por exemplo, tu pega a história dela de origem ali, aquelas coisas dos flashes dela, eu acho que podiam ter sido um pouquinho melhor Mais desenvolvidos. explorado. A questão com a amiga dela também, porque tem essa parte com o Nick Fury que é muito bem desenvolvida, porque tu tem um tempo em cena dos dois. E agora da amiga dela, são flashes muito rápidos, A amiga né? dela caiu de paraquedas ali, né? Caiu de paraquedas. Então acho que tu te conecta, mas tu te conecta meio porque a gente... Eu não sei, eu meio me conectei porque eu sou mulher e fico imaginando eu como uma amiga minha. E aí eu consegui estabelecer uma relação, mas daqui a pouco um cara olha o filme, por isso teve muita crítica no filme, e ele não vai conseguir estabelecer isso, porque foi muito rápido. Tu vê ali coisas tipo flash nela no karaokê, deixa aquela cena rolar, entendeu? Ela se Tem um divertindo. contexto, uma coisa aí tu mais, vai né? acreditar naquela amizade. Até porque né? chega no final do filme, quando ela praticamente coloca a mulher em situação de perigo, de risco de vida ali, de morte no caso, né? Tu não te preocupa com ela, né? Tu não chega a se preocupar com a amiga dela. Só pelo fato da menina. Tu da não chega filha. a se emocionar com a situação ali. Eu acho que precisava ter um desenvolvimento Eu acho melhor no personagem. Pra mim, o que mais faltou foi exatamente isso, de fazer com que eu me emocionasse com algumas cenas. Por exemplo, no primeiro filme do Capitão América, que tem vários problemas, tem várias cenas, assim, onde tu acha, é show de bola isso. Tem a cena que ele se atira sobre a granada, que é uma cena legal. Tem a cena onde ele tira o pino lá do poste da bandeira também. Então que vai dando, digamos que um corpo pro personagem, assim, né? Que vai dando toda uma carga, assim, não, esse Tu é o cria cara vínculo legal, com né? o personagem. Tu cria vínculo com isso, Tu crias né? vínculo com o E personagem. eu acho que faltou com eles fazerem cenas assim pra ela, onde mostrariam isso. E poderia ter mostrado mais do passado dela com a amiga e tudo, ela dando um apoio pra amiga que esteve Engravidou. grávida, provavelmente mãe solteira. Eu acho que faltou mostrarem mais esse lado humano até a história dela. dela na carreira militar. Porque Também. viu ali, mostraram várias cenas dela falhando e tal. É. Mas eu queria saber como é que ela, tipo, conseguiu, Sim. porque ela Sim, tava numa patente exatamente. alta. Então, Não, como e- é que ela venceu, sabe? Aquela história Sim. que. Isso realmente fez falta. Faltou um pouquinho. Aí tu pega, tipo, que nem tu tá falando do Capitão América, tu tem bem estabelecido ali a Muito. amizade dele com como é que eu penso? O invernal lá. O Capitão Invernal. O Bucky. O Bucky. Bucky. Tu acredita na amizade dos dois. O Bucky, E aí, eu acho que aí o Capitão Marvel pecou, porque tu tem ali a personagem que é da Maria, que é um personagem que é muito interessante. As duas são pilotos imagina, da Força Aérea Americana, que é E uma ela coisa negra. difícil. E ela negra Ou do até sul da dos relação Estados dela Unidos. com a Marvel, né? Que foi a predecessora dela, né? Também. Todo aquele trio de mulheres ali, tipo assim, eu queria saber por que elas confiavam tanto na Marvel, que era a doutora, não lembro o nome da Terra ali, que ela tinha um pseudo ali, um nome Não, dela. nome. E por que elas confiavam tanto nela? Talvez porque ela deu confiança, deu, tipo, sei lá, até mesmo oportunidade delas pilotarem os aviões que ela fazia os designs ali e tal, que ela fazia os projetos. Mas ficou faltando isso um pouco. E a amizade delas, eu fiquei muito comparando com o Capitão América por causa disso. Aí tu tem ali o Capitão América com o Bucky, tu acredita na amizade deles? Pô, no Brooklyn e tal, aquela coisa, os guri eram ali, tava tentando entrar pro exército. Um já tinha uma questão ali de ter uma imposição corporal, o outro era franzino, tava lutando. E aí tu vê as cenas dela, aí eu acho que pecaram um pouco, aquela cena da corda, ela pula. Aí que tá, exato. Como é Ela que cai, Ela eles cai. podiam ter feito melhor desenvolvido. Isso. Daí, A tipo, relação com a família dela não A é relação- muito não jogada. a relação com a família dela, tu vê ali que o pai dela não incentivava muito ela, e incentivava mais aquela cena do kart, Do que kart. é legal. Mas, pô, deixa aquela cena rolar pra gente ter uma percepção melhor da Capitã, né? Do que foi a infância dela, o que transformou ela naquela mulher daquele jeito. Isso eu senti um pouquinho que faltou, sabe? Foi faltou. muito rápido. É tanto que as duas melhores cenas do filme pra mim é aquela onde ele diz, vamos lutar de igual pra igual, e ela vai te fuder. O tio de Aquela cena é ótima. Aquela cena é muito boa. Tu não manda em mim, né? Não manda Tipo, em mim, vai te é. catar. E aí a melhor cena do filme pra mim que é aquela que tu lembrou da propaganda do Fight Like a Girl lá, né? Lute Ah, como uma muito menina, bom. né? Que mostra ela levantando
em todas as fases da vida dela. Isso, assim, entendeu? Aquela é a melhor Aquela cena é massa. Aquela E é um cena marca o conselho- filme mesmo. É um conselho pra vocês, não olhem trailer, porque essa porcaria dessa cena, eles gastaram os trailers. E a Marvel tá fazendo isso. É 3 trailers. Aí Isso. 3 trailers. No primeiro ele te dá uma pincelada. No segundo ele te joga um monte de cena que é importante do filme. No terceiro ele te mostra o filme, inteiro. Não olhem Não os olhem. trailers, que foi o que eu não fiz. Isso já é uma coisa da Marvel. Quando eu olhei essa cena ela caindo e levantando com sangue na boca, sangue no nariz, aí aquilo me empoderou e me deixou assim tão feliz. E eu não tinha visto no trailer, então Que é eu uma tive coisa uma de- emoção Eu naquela também não vi no cena. trailer, também. Aí Eu que- me aí choquei, é eu foda, fiquei assim, ó, porque isso aí, ó. é isso que eu Sim, precisava. Cara, é. É uma cena onde as mulheres vão estar vibrando lá e os homens vão estar comendo baba, assim. Né? Tá muito- Não vou entender. É, mas- foi uma tem que cena olhar. pra nós mesmo, realmente, tipo, Pra mostrando mulher. que, né, tu luta, tu cai, mas o importante é tu levantar e seguir, E eles isso é têm, foda. no Capitão América mesmo, no primeiro filme lá, que como eles têm seus problemas, mas eles criaram uma mitologia que eles até continuam depois daquela coisa assim, né? Cara, que nem ele diz, eu tô acostumado a apanhar e tal, ele vai falar lá no Guerra Civil, né? E me parece que eles não criaram uma coisa pra ela usar no futuro relacionado a isso, assim, né? E eles optaram a mostrar mais o Jude Law, que eu acho que foi um erro. Primeiro, porque como Eles disseram... mostraram mostrou tanto- muito, não. eu também acho. Primeiro, como disseram lá no Nerdcast, também, que a gente sempre cita o Nerdcast, que o Jude Law sempre vai ser vilão, né? Na cara dele. Eternamente, né? Não, gente. Não, não, Ele tem cara de querido. vilão, né? Tem cara de Ele lá é vilão. Não, eu não tô Querido. questionando se o cara tem sexy appeal, Não, eu né? falei isso. Não é isso. Eu falei que ele é carismático. É, tem, Não, ó, realmente. no AI, lá no Inteligência Artificial, Ah, ele foi é. carismático. Naquele Holiday, The Holiday, sei só mulher que vê esse filme, É, tá? Alfio, o sedutor. Ele foi carismático. Mas eu então. vou dizer assim, ó, aí de uma percepção feminina. Eu, como uma menina que vou fazer um pouquinho da minha biografia, eu jogava futebol no colégio. Então eu era chamada de machorro, um monte de coisa, porque eu não podia fazer coisas que meninos faziam. Eu não queria ficar na sala brincando ou conversando sobre outras coisas ou pintando desenhozinho. Eu queria estar com os guris jogando na quadra. Na verdade, nem com os guris, eu queria estar com as gurias, mas as gurias ficavam Só inibidas faziam de coisas jogar futebol. chatas, né? Não, e elas ficavam inibidas de jogar futebol. Então, aquela cena pra mim, eu fico imaginando uma menina. Eu queria ter visto essa cena nos anos 90, quando eu era uma menina e jogava futebol e era chamada achacada na escola, entendeu? O pessoal não entendia que existe identidade de gênero, assim. Tu te identifica às vezes com coisas que são ditas, entre aspas, masculinas, ou sei lá. Então, eu queria ter visto esse filme quando eu tinha 10 anos de idade. Eu imagino uma menina olhando esse filme hoje e pensando, pô, a guria Olha o que ela é, A então. Capitã Marvel ela é piloto da aeronáutica, entendeu? Então, Mas eu- nos anos se eu 90 quiser- isso nunca aconteceu. Os anos Nunca. 90 eles foram feitos pra fazer piada com tudo que tinha de errado, né? Sim. Não é possível. Total. Total. Os anos 90 foi muito Até louco. fazendo um adendo, eu disse que a gente ia falar sobre gatos, né? Então o gato dela, que é o Guzzi. Guzzi, é uma homenagem ao Asas Indomáveis, né? Do Tom Cruise. lá, né? Porque o Top Gun, colega né? dele é o Guzzi, né? Top Gun. O sobrenome dele é o Guzzi, né? E nos quadrinhos o gato dela tem outro nome, que é Chewie, né? Chewie. Por causa do Chewbacca do Star Wars, na verdade. Né? Uma coisa que me incomodou no filme, tá, vocês vão achar irrelevante isso, mas ela tá muito MacGyver, cara. Muito. A velocidade que ela monta os rádios pra falar com outro planeta é muito louca. Mas ela tem inteligência crítica. Ela tá Eu muito busquei, MacGyver. A tecnologia deles é muito mais Ela ela tá tem mega inteligência MacGyver, alienígena, assim. né? Tá mega MacGyver. É que, tipo assim, os problemas do filme todos são em relação a desenvolvimento. O que eu acho? Como tu pega assim, a direção é um homem e uma mulher. Os roteiristas são 3 mulheres, mais o diretor. Então são 4 roteiristas. O filme ficou muito fragmentado. Tu não tem uma ideia central. Tipo, Irmãos Russo, tu tem 2 caras. É uma linha, né? Eles têm uma linha de pensamento que é a mesma e eles desenvolvem aquilo. Pantera Negra, o diretor, ele é o cara que ele tem a linha de raciocínio, tem um roteiro com uma pessoa e aquilo ali. Aqui tu tem 4 roteiristas, então é muito fragmentado. Como a gente já falou, é muitas histórias juntas. Tem Nick Fury, S.H.I.E.L.D., mais dela. Ela sem memória. Até do Larson, né? Até do Larson, o agente da S.H.I.E.L.D. Sim, lá, o até amado dele. o Carlson, né? É, Carlson, Ele sim. tem uma participação legal ali também. Então tu tem ali muito material, 4 roteiristas, ficou muito fragmentado. Um problema de memória, que pra te desenvolver é um pouquinho difícil, se tu não souber, não tiver à mão. Essas coisas eu achei um problema. Mas, como eu disse, é uma coisa diferente tu ver, assim, como mulher, uma protagonista feminina. Outra coisa importante pra quem conhece, o teste de Bechdel, sabe? Bechdel, que eles chamam, Bechdel, que é um teste que é tipo assim, ó, tu tem um filme de mulheres, tem 2 mulheres, se elas não falarem sobre um homem, passa no teste de Bechdel. O pessoal aí, tem um pessoal feminista que fala sobre isso no cinema,
quadrinho mesmo, mas é mais no cinema que o pessoal fala. Na verdade, foi um teste criado dos quadrinhos mesmo. É, uma cartunista americana, ela criou em 85, porque ela via muito isso. Tinha duas personagens, quase sempre elas estavam falando sobre homem. E aí esse teste Bechdel é sobre isso. Tipo assim, tu tem duas personagens femininas que estão conversando e o assunto não é homem, passa no teste de Bechdel. Esse filme passa no teste Bechdel. Já a Mulher Maravilha não passa. Não passa. Porque tem um interesse amoroso. Outra coisa que eu achei bacana desse filme, tu não tem interesse amoroso. Não tem nada. Não tem nenhum. Tu tem até uma tensão sexual entre ela e o Jude Law, não assim, meio veladinha, assim, porque ele é o cara que tá ensinando ela. É. Nada declarado, mas nada declarado. Mas ainda vem da mesmo. parte dele. Não é nem dela. Mais dele, porque mais ele dele. tem um poder sobre ela, Uhum. né? Então tu não tem nada dela esboçando que ela tá afim do cara, entendeu? É legal porque, tipo assim, ela tem lá a amizade dela com o Nick Fury, ela tem a amizade com a amiga dela, ela tem um aprendizado dela de quem ela é, e em nenhum momento se fala em romance. Que isso é muito rico pra um filme, que a maioria das pessoas tem essa mania de achar que tu tem que... Porque é um filme que tem a ver com mulher, ou pra mulher, tu tem que botar Tem um romance. Um par romântico ali. E não precisa. Nós estávamos comentando aqui em off sobre o Senhor dos Anéis. A gente tá falando sobre o Hobbit, que enfiaram uma Hobbit com interesse amoroso com um Mulher anão. Maravilha mesmo, eles eram muito Sim, fortes. Não, Mas eu falei, o anão com interesse amoroso numa elfa. Não existe. Então a gente chega nisso, tu tem que inserir um romance, não precisa. Filme pra mulher, eu vou contar um segredo pra vocês, roteiristas, o pessoal que trabalha com isso. Não precisa de romance. A gente não tá afim de olhar só romance, a gente quer ver também aventura. Se a gente quer ver romance, a gente assiste um filme de romance, que a gente sabe que é pra esse propósito. Mas... Podemos fazer um podcast sobre romance, comédia romântica. Será que a comédia romântica morreu? Depois falaremos sobre isso. Mas, tipo, não precisa falar de romance, entendeu? O filme pra mulher pode ser como foi esse. É um filme de empoderamento. E agora um aspecto técnico muito bom do filme, agora que a gente pode falar também, que é a maquiagem digital do Samuel Jackson, né? Ficou muito bom. Deram uma rejuvenescida no do cara, Carlson boa, também, né? né? Isso também. O Carlson ficou meio Um vapaço, pouquinho, assim, né? Mas o baú, o Samuel Samuel Jackson Jackson ficou deu mais uma jovem rejuvenescida quando ele era muito boa, jovem, né, cara? Ele era jovem, ele tinha cara de velho lá nos filmes do Spike Lee. É que ele já começou velho, Faça a né? coisa certa. Ele já começou com quase 40, né? Apesar de que ele tá envelhecendo muito bem, né? Porque ele já tem quase 70. Sim, tá muito bem. A primeira parte Tá dele mais foi jovem, naquele né? O Príncipe de Nova York. Isso. O cara do cara shotgun, né? Príncipe em Nova York, O cara é do shotgun verdade. que vai assaltar a Isso, a lanchonete. lanchonete. Mais um dos filmes que eu cansei de assistir. Porque tu assiste todos os dias. Junto com os do Adam Junto com os... Falando Não, só dançando eu não cansei. Eu nunca gostei. Agora, o Príncipe de Nova York é legal de ressaltar que ele é o precursor de Wakanda, né? Que a gente tem o... Claro, Como é que tem é o... do país deles? Fugiu agora. Como é que é? O Ed Murphy, o Príncipe de Nova York. Gente, eu vi É o aquele Wakanda filme dos anos 80. É, o Wakanda dos anos 80, porque só podia ser o Wakanda, né? Naquele mundo onírico ali. Ok, vamos voltar. Voltando. Mas ele é realmente... machista também. É bem bem machista, machista. ele vai achar uma noiva. E as mulheres dando banho nele. E as mulheres dando banho nele, né? Sessão da tarde com peitinhos, né? Mas isso aí é outro assunto. Sessão da tarde com peitinhos, o primeiro que eu vi foi no Lagoa Azul. O primeiro peitinho que eu vi na minha vida foi no Lagoa Azul. Brooke Shields, né? Brooke Shields. Enfim, mas a maquiagem ficou muito boa Muito mesmo. boa, muito boa. Acho que a edição do digital. filme também tá muito boa. Por mais que tenha que nem tu falou do roteiro que foi feito muito fragmentado em diversos pontos, a edição dos cortes de cena foi excelente. E uma coisa que a DC tem que aprender com isso também, né? Total, Os total. cortes, a edição dos filmes da DC são horrorosos, assim, isso Até aí o roteiro, eles prejudica. têm que- Cansa de ver. os Isso filmes da prejudica, DC. te cansa, tu começa a não entender as coisas. E é uma coisa que na Capitã Marvel ficou ótimo mesmo tendo 4 roteiristas. E uma coisa que já foi abordada aqui é que foi um filme, a Capitã Marvel foi um filme que tinha muita coisa pra contar. Então é a história de muitas pessoas e mesmo assim não ficou ruim de entender. Foi confuso um pouco, mas... Corrido, na verdade. Ficou corrido, mas deu pra entender porque criaram uma linha... Ele ficou curto, dava pra ter mais filme, né? Não, isso dava até pra a ter gente mais já coisa. comentou, mas a questão de que era muita história, de muita gente metida ali, inclusive uns altos spoilers do próprio Vingadores, do Tesseract e tudo mais, e tudo foi abordado de uma maneira que eu achei que ficou legal a história. Deu pra entender muito bem, eu acho que ficou bom. Na edição eu vou discordar um pouquinho, assim, porque as cenas de luta, principalmente uma cena de luta que se passa na espaçonave, que eles colocam uma música, assim, a música é muito Aquilo boa, mas de ficou forma muito deslocado um equivocada, pouquinho, né? Aquilo ficou deslocado um E pouquinho, deu né? um tom pro filme, assim, como se o filme... Parecia que tava no Guardiões da Galáxia, né? Então que eles dessem aquele tom Verdade. desde o início, então, né?
E, não é, e botaram a cena de luta totalmente. E aí era muito corte, assim, sabe? Ela derrubava, ela ia dar um soco no cara e cortava. Tanto que no início das produções do filme, eles deram um foco dizendo assim, não, ela tá com uma equipe de luta, assim, ela tá aprendendo a lutar e tal. Então deixa ela bater nos caras, entendeu? Mostra. Isso. Mas eu aí, acho que é um pecado da direção isso, porque eu achei, aquela cena eu achei fora de tom também. Porque pro Felipe, não teve nenhuma cena assim, né? De luta com uma música, tipo, o estilo de Guardiões da Galáxia. E daí aquilo ali ficou meio esquisito, assim. E eu acho que podia ter mostrado também ela dando porrada, até pra mostrar assim, ela é foda, entendeu? Ela sabe lutar. Tem 6 anos de treinamento CRI ali, lutando. Exato, que é uma questão sabe. que mostram bastante da Viúva Negra, por exemplo. Sim. As cenas de luta da Viúva Negra são as são melhores muito boas. cenas de todos os filmes da É Marvel, muito são bem as dela. coreografado, É o que muito me bom. parece que fizeram um workshop com a Scarlett Johansson muito mais forte, ou melhor, que Com fizeram certeza. O que é ela. a cena dela no primeiro Vingadores saindo da cadeira? Ah, sim, Quando que ela tá sendo- sendo Aquela torturada cena é ali, né? fantástica, É aquela muito cena é boa. incrível. A coreografia toda é muito rápida. Muito bom. E ali eu achei um pouquinho mecânico as cenas de luta dela, pelo menos assim, tipo que nem o treinamento dela no início com o Jude Law, eu achei um pouquinho mecânico, aquilo meio coreografado, meio telegrafado, tu sabia mais ou menos o que ela ia fazer. E, tipo, essa cena final também, que eles podiam ter deixado a câmera nela, assim, deixa a câmera aberta mostrando a cena e dando porrada nele, né? A melhor cena de luta pra mim no filme é aquela que ele chega e fala pra ela o que ela tem que fazer. Ela diz, vai te ferrar. Muito triste. Dá o poder nele. Essa ainda é a até melhor. a cena que eles estão treinando lá no início é bem decente, assim, eu acho. Eles Acho fazendo meio aquele artificial um treinamento e pouquinho. tudo. Mas eu acho um erro, assim, eles darem esse foco pra relação dela com o personagem do Jude Law, quando eles tinham que ter dado a relação dela com a Marvel, né? Então, porque Isso faltou mesmo. Isso Isso faltou real. o Capitão Marvel é um personagem muito icônico, assim, no universo Marvel e pra personagem em si. Então eles deviam transferido pra Marvel, né, pra essa relação, assim, desenvolver as duas. Faltou muito a gente ver isso. Talvez eles corrijam num próximo filme, fazendo outros flashbacks, apesar de que eu não gostaria, eu acho que eles têm que dar continuidade na história. Assim. Mas eu acho que vamos fazer isso, vamos dar continuidade. Pode Acho que ser, não seria interessante, né? E fazendo um link, assim, que a gente tinha falado sobre a origem dela nos quadrinhos, eu gostei muito da origem dela Agora filme, no filme. porque ficou uma coisa assim, ó, primeiro que a Capitã Marvel, a Marvel não é um Capitão Marvel, que Ela sendo mulher dá outro ficou tom, outro né? Dá tom. outro Então, tom. tipo assim, ó, Outro ela tom. ela ganhou os poderes através de uma explosão dali da arma que a Marvel criou, então achei aquilo perfeito, assim, não tem que fazer um homem te passando os poderes, então super pertinente com os dias que a gente tá vivendo hoje, com a terceira onda do feminismo que a gente tava E falando. o que, cientificamente falando, também faz mais É, sentido. então, a cientista tá dizendo aí. Claro que e fazia mais sentido ela morrer. Sim. Mas como não aconteceu, isso aí fez sentido, modificação genética e etc, etc. E aí faltou um pouquinho disso, dela mostrar daqui a pouco ela com a Marvel ali, que é a Annette Bening, um desenvolvimento maior das duas, né? Porque, pô, a Annette Bening é uma baita atriz, uma baita né? atriz, né? Eles podiam ter desenvolvido melhor ali o trabalho dela e tal. Porque dá a entender que as duas têm uma relação foda, mas não mostra, né? Não mostra Sim. nada. Não mostra nada, é quase né? uma coisa de tutora com, né? Até de porque quando pupila. ela vai conversar com a entidade lá que regimenta os Do Kree, Kree. ela vê ela Sim. vê a Marvel. é a mentora, E porque cara. ela vê o que a maior influência sentimental que ela teve, né? Então por que ela teve essa influência? Por que essa mulher é tão importante? Sim, não foi o pai, não foi a mãe, não foi o irmão. Foi ela, né? Foi É ela que materializa a ali, cientista, né? Mas Aquilo ali faltou um pouquinho. o bom do filme é que ele tá fazendo bilheteria, né? Então todo filme que se 910 milhões hoje. paga, eu acho que eu foi vi a a notícia. segunda maior estreia nos Estados Unidos, ó. assim, O né? 10º filme de herói mais rentável. Que massa. Qual que foi o primeiro? Deve ter sido Bah, Vingador. deve ter sido o primeiro Vingadores, eu não Eu sei. acho. Não, acho que é o Guerra Infinita. É o Guerra Infinita? Infinita, Ah, né? Depois mas o Guerra Infinita é muito o bom. Pantera Negra, O né? Guerra Infinita, né? Faremos acho que faremos. Nossa, eu não sei se mais nós um. vamos participar, né, Cris? Nós não estamos. Até agora, do arco da Marvel, dos individuais, nada foi melhor que Pantera Negra. Pra mim. É. Pra mim, nada foi Mas eu melhor. gosto de Homem de Ferro. Eu também gosto. É que eu sou meio... Mas não é superior a Pantera Negra. Daí vamos combinar. fazer um parênteses aqui, né? Que a gente vai falar sobre Marvel um pouquinho. Vamos dar uma pincelada. Eu sou Marvete, a gente tá falando aqui. A DC precisa aprender, cara, a fazer alguma coisa com esses filmes Ah, deles. você já soube, o Nolan soube fazer vilão e depois eles esqueceram. Não, tudo bem, Nolan, mas eu tô falando assim, ó, tu criar um universo, os caras estão fazendo filme há 10 anos, eles fizeram do Homem de Ferro até agora. Mas Marvel vs DC é outro episódio. É outro Ah, é. episódio. Mas eu só quero dizer, Só gente, pincelar. que a diversão, aquela coisa de tu te divertir vendo um filme, agora por último a gente foi olhar Aquaman, um filme legal e tal, filme legal. mas eu consegui me divertir mais com Capitã Marvel, que tem seus problemas, do que com Aquaman, que, né, Jason Momoa, muito obrigada. Muito obrigada. Lindo, maravilhoso. Então, tipo O assim, eterno Drogo, Khal Drogo. Khal Drogo, então. Então, gente.
Eu vou falar da Gal Gadot daqui a pouco, hein? É só começar. Vocês falam de mulheres quando a gente não tá junto. Claro, Deixa a gente se cobrar Vamos agora. deixar. Não, mas Então- pra mim, só pra encerrar essa coisa da Marvel vs DC, pra gente fazer um podcast exclusivamente Sim, sobre vamos isso, fazer. pra mim a DC até hoje, a Cris não concorda comigo, ela sempre discute comigo com relação a isso, mas pra mim a DC fez o melhor filme de super-herói de todos os tempos e depois desaprendeu. Que Superman? Não, Batman Cavaleiro das Trevas. Ah, Não, sim. eles fizeram o melhor Não, filme não. de vilão. Melhor É, filme. porque era Tá, Coringa. ok. Não, mas aí eu concordo, porque, tipo assim, é muito bom aquele É muito bom. É muito bom. É muito bom. É tipo assim, é uma coisa, um filme que É um filme que consegue ser um filme de super-herói, de vilão, e consegue ser um thriller ao mesmo tempo. Ele é muito bom. fantástico, é muito Ele bom. eu acho pra mim, dos filmes de super-herói, é um dos Mas melhores. pegando esse gancho, assim, uma coisa que eu acho que a Marvel tem que tomar um certo cuidado, se bem que é uma questão mais mercadológica mesmo, assim, é de que eles têm que se dar conta que eles têm que desenvolver o vilão, né? Porque eles subiram o nosso nível de crítica, assim. Porque eles Com nos o Thanos, né? apresentaram... eles... Primeiro já tinha lá no Thor, né? O vilão do Thor e depois dos Vingadores O já é Loki é muito muito bom. Que bom. o O Loki é muito bom, tanto que ele Aquele entra pro ator. arco dos heróis Olha que porque não dá pra se desfazer dele, né? Tá Só que muito daí eles bom. baixaram o nosso nível de vilão, a gente desacostumou e tal. Só que daí vieram com Pantera Negra e o vilão é muito bom. Assim, É também muito no bom. O vilão é Pantera excelente, Negra, né? O vilão é E excelente. daí, muito chega bom. com o Thanos, então eles fizeram praticamente um filme de vilão. Pois Assim. é. O Thanos eu quase torci pra ele, eu já falei isso. Mas tu consegue entender o Thanos. Eu quase torci pra ele. Thanos, ele é um vilão perfeito, porque assim, ó, tu consegue entender o que ele tá pensando. Sim, Não é um sim. raio azul no céu que vai destruir a Terra, que é o problema da DC aí, vamos combinar, né? O melhor vilão é o Coringa dos últimos anos aí. Dos Eles tentaram filmes fazer DC. isso com o vilão do Aquaman e não deu certo, né? Não deu certo. É, Não deu certo, mas eles tentaram. Eles tentaram, mas, Mas eu eles acho que é tentaram. questão de ator. Mas ele virou só e um tal. playboy. É. Um playboy com É. megalomania, assim. Nessa Isso. nova leva da DC, eu ainda acho que o vilão do Homem de Aço, ainda que é o Zod, eu acho que eles até É, ele é desenvolveram bom, bem, assim, ele é eu bom, gosto dele. ele é bom. Ele Mas é não bom. é DC a história. É, a história não é É, DC. não é. Mas, tipo assim, se tu pegar o vilão do o Thanos, é muito bom, e o vilão do Pantera Negra tem toda E uma daí eu questão. acho que na comparação, tanto lá o Homem-Formiga e Vespa sofreu nesse sentido, que o vilão... É um vilão interessante, mas é muito fraco, que é a É muito Fantasma fraco, lá. Mas É, é dispensável, né? É. E agora sim também, eles Dispensável. subiram o nosso nível de crítica, né? Então eles têm que saber que eles têm que dar uma desenvolvida no Mas vilão. eu até- ainda acho que o vilão, isso aí assim, ó, é um spoiler do futuro, assim, que eu quero que realmente aconteça, que ela, talvez a Capitã Marvel esteja introduzindo o Galactus na história. Pode É ser. É que é a ideia que seja A o próximo ideia é vilão essa, da né? Marvel seja o Galactus, né? Tomara o- que eles desenvolvam bem, né? É, Eu porque falo- eu acho que ela ficou muito tempo fora, fazendo não sei Sim. o que, até voltar pelo chamado do Nick Do Nick Fury. E, inclusive, né, então- eu acho que no arco do Galactus, que a própria iniciativa Vingadores entra num problema, porque o líder é o Norman Osborn, né? Então eu não sei o que eles vão fazer com isso. Mas parece que vai entrar X-Men no meio do negócio. isso. Ah, eles vão cara. fazer tudo compartilhado, Tudo né? compartilhado. É que aí que tá o mérito deles, né? Eles fizeram ao longo desses 10 anos todo um pensamento de cinema e de história pra compartilhar todo mundo. E isso fica muito legal. E eles Tu têm vê- mais 10 anos, né? Porque, Sim. tipo... Pô, agora vem a nova fase, né? Sim. E aí tu vê os caras compartilhando o universo, falando sobre... A gente tá falando sobre vilão. Também gosto do vilão do Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, do Tom Holland. Que é uma coisa assim, ele é uma ameaça local ali de Nova York. Não é um cara grandioso a nível mundo, assim. Tá, tipo, ameaçando... Se bem que eu gostava do Duende Verde, tá? Ok. Eu curti o Duende Verde, eu gosto do Tobey Maguire. Não, você vai ver, a gente entra em outro... Aí vai... É que como eu já disse no Doente Verde, eles não precisavam ter posto máscara no líder, Não. porque ele já é feio o suficiente. Pô, o cara é muito bom. Ele foi muito bom, tá louco, ele é fantástico. Tem que Mas usar o- ele como Norman sempre. O último aspecto que eu queria ressaltar aqui, então, que é uma coisa que eu gostei bastante, mas que foi bastante criticada, porque modifica bastante o universo Marvel como um todo, que são os Skrulls, né? Os Skrulls, então, que eles são uma raça, digamos assim, do mal do universo Marvel, e que aqui eles fazem uma subversão ali de que, no fim, não eram eles os vilões da história, né? Isso é muito legal. Isso eu achei legal. Eu Mas isso gostei. tem nos quadrinhos? Isso Não, acontece nos acho quadrinhos? que não. Não, né? Isso é Não, filme e isso é mesmo. bom porque tu pensa assim, o cara que tava treinando ela, que é o Jude Law no início, que é um Kree, no fim é ele o vilão. É, exato. Essa sacada foi muito legal, Foi. entendeu? Foi bem... E eles pegaram os Skrulls ali, que é uma... que nos gibis eles são vilões, né? E eles transformaram eles num grupo... Beleza, gente. Então a gente fez um intervalinho, né? Porque cerveja com podcast não dá muito certo. Vocês vão entender quando vocês começarem a beber com 18. 18 crianças. É diurético. E aí eu tava falando sobre os Skrulls, que foi uma coisa que eu gostei. Que,
tipo assim, eles fizeram uma subversão ali de conceito, né? Tu pega os Skrulls, eles são, na verdade, tu acha que são vilões e no fim eles são as vítimas da história. Destaque pro Ben Mendelsohn, que o personagem dele é muito legal, muito né? legal. Rouba a cena, né? Ele Muito rouba legal. a cena. Rouba a cena. Ele tem dois, assim, dialetos que ele fala, assim, dois sotaques que ele faz. Um quando ele vira o chefe da SHIELD e quando ele tá Skrull, assim, verde e tal. Até tem uma cena do Milkshake que é bem legal, que faz referência ao Pulp Fiction. Pulp Fiction. Que tem o Samuel Jackson. E pra quem curte filme vai saber do que eu tô falando. E então essa inversão de personagem fica legal. Tu acha que o vilão é um e no fim ele é outro, né? E, claro, não é os Skrulls nos gibis, eles são vilões. Então tem uma inversão ali. Claro, ali é um grupo específico que tinha um problema ali, que a doutora estava ajudando eles porque a família tava, né, tipo, em exílio e tal. Não quer dizer que eles representam os Skrulls no geral, porque a própria Marvel já prometeu que os Skrulls serão vilões que vão ser usados. Mas são né? pequenas alterações que o cinema acerta, né? Sim. Vamos combinar. Não, e é que nem seres humanos. Nós temos populações que tem grupos de humanos que são escrotos e tem grupos que são Fica vítimas, bem legal, né? porque tu não imagina que os caras vão ser os mocinhos ali no Sim. meio, né? Que a discussão é que os Skrulls são muito importantes para algumas sagas, né? Porque tem o Invasões Secretas e depois o Guerras Secretas. Mas no Invasões Secretas eles são muito importantes como vilões, né? Mas é que aí tu pega também e fica uma discussão legal, porque tu humaniza o personagem. Daqui a Isso. pouco tu vai dizer assim, o cara ele vai ser vilão lá na frente, mas tem uma parcela da população que não pensa como eles. Tem uma parte que é, sei lá, fundamentalista. Foi o que eles acertaram no Thanos, que eles humanizaram Isso. o cara enquanto vilão. Sim, e aí fica Ao mesmo legal. tempo, né? Ficou muito rico bom. o personagem. Se identifica. Sim, ele não fica unidimensional, né? Tu vai dizer, o cara é só vilão. O cara só quer o mal. Ele só quer o mal, acabar, conquistar a terra. Aquele vilão puramente mal ele já não funciona mais, Não né? funciona. Ele não traz mais atenção. O Sauron da vida não traz mais atenção. Não. Hoje em dia tu tem conceitos novos, né? Então, acho que foi bem usada essa parte, eu gostei. Foi muito boa. Essa inversão do Jude Law ser o filho da mãe da história, né? Que é Eu já o disse que ele Kree. sempre tem que ser filho da mãe. Coitado do rapaz, Coitado. Em né? algum momento ele tinha que ser vilão, né? Nem que se fosse nos últimos 30 minutos. Não é porque ele é o Dumbledore que ele tem que ser bonzinho. É verdade, é o Dumbledore. Então, essa parte eu curti do filme também. Uma coisa que eu queria só adicionar, que a Priscila falou ali, que até a gente concordou que realmente o personagem da Carol, a Capitã Marvel, o legal do filme é que foi só a essência dela. Então é ela como mulher, não como símbolo sexual, não como uma mulher que precisa de um marido, um namorado pra se, né, pra ter um amparo emocional e tudo mais. Não, é ela por ela mesma. E nem pra ser criada. E nem pra ser criada. E aí, a gente viu alguns spoilers do próximo Vingadores, Ultimato, que a Capitã Marvel vai ser a chave de tudo, né? Afinal de contas, ela foi chamada no último Vingadores como a última... Eu vou ficar último parênteses, eu vou ficar muito decepcionado se ela chegar, chutar a bunda do Thanos e acabar o filme. Eu vou ficar bravo com isso. Será assim? Não será assim? Não pode ser assim, né? Aí, pra quem viu o último trailer que lançaram dos Vingadores, aparece então a Capitã Marvel de volta à Terra, né, pelo chamado Nick Fury, e ela tá totalmente diferente, tá? Então tá bem ao contrário do que a Priscila e eu conversamos aqui, que é a imagem dela. Então ela já tá uma mulher Mais arrumadinha. bem mais arrumadinha, já tá com maquiagem, já tá, enfim, bem diferente do Já que tem é. um interesse amoroso. E exatamente, essa aí é a questão, que isso eu acho que não precisava mesmo, é que parece que ela vai ser o par romântico do Thor no próximo Vingadores, e até dá uma sacadinha ali no final, que ele fala, eu gosto, I like this one, tipo, não precisava, sabe? Sim. Mas, enfim, isso é só um adendo que eu realmente acho que a pessoa concorda. Acho que não precisava. Concordo. Não era uma coisa muito... É que Tudo bem que o Thor é maravilhoso. O Thor merece, né? Vamos combinar que o Thor merece, mas enfim, não precisava. que a Brie Larson também, né? Também. Claro que ele fala. Aí, fazendo um adendo também no final do filme, que no fim a gente acabou não falando, muito legal, assim, a questão dela virar heroína e mostrar que os poderes dela, ela é, tipo, a fodalhona, né? Não, mas é assim, ó. Ela aquilo lá- destrói as naves, aquela cena é muito boa, com um moicano. Com um moicano, E sai cara. voando, Aquilo foi demais, e sai aquilo foi explodindo, e como é que é o nome? O Ronan, né? Ronan. O Ronan tá olhando e disse assim, vamos lá. Vamos lá. Sartou de banda, né? Que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Sartou de banda, porque se apavorou, né? Sim, A mulher destruiu tudo. E aquilo é muito bom.
E é muito bom de tu ver, tu te sente muito bem. Não, e outra que tu vê que ali, assim, ó, putz, aí até isso, qualquer lugar que vocês forem pesquisar, tá escrito que ela é nesse universo agora, tá? Nessa fase da Marvel, é o personagem, né? É o herói mais forte que eles têm. Então é uma coisa que pra mulher é maravilhoso, né? A Que mulher vai bater é de mais frente forte. com Thanos, né? Que a Porque mulher tu quer vê- somar a porra toda, então. Tu vê a Capitão América, ninguém conseguiu bater de frente com o Thanos. É. Só ela vai conseguir. Então, assim, ó, eu achei aquilo muito legal, assim. É. E com todos os problemas do filme, tu ter que acreditar que ela é a fodalhona, com todos aqueles poderes, acreditar que ela é poderosa, tu termina o filme, acho que homens e mulheres concordam nisso, não é só porque Não, a gente ela é mulher. sempre foi o herói mais poderoso de E toda aí a Marvel, né? Sim, aí tu termina acreditando que ela é. Que ela é. Ela é muito Inclusive, forte. se tivessem chamado ela antes, não tinha 20 filmes, né? Não, mas é que aí tu entra na questão, tu vai ficar no subjetivo. Vamos chamar depois pra gente poder ganhar uma grana aqui. É que o Nick Fury tinha que testar os Vingadores Exato, pra ver se eles eram isso, bons. isso era uma coisa difícil de fazer, né? Como é que tu vai introduzir um personagem forte desse e dizer como é que ele não foi chamado antes pra resolver os Isso, problemas e tudo, né? Então, eles até conseguiram encaixar de um jeito decente. Foi assim, legal, pra foi legal. A dar uma saga dela no continuidade. universo aí foi legal, foi legal. Foi legal a história. Eu tô muito ansioso pra saber como é que vão dar pra ela dentro do Vingadores Ultimato, que vem, né? Mês Mês que que vem, eu vem. tô ansiosíssimo pelo mês que vem. Bah, vai ser punk. E esperamos que eles, então, peguem isso e deem mais protagonistas femininas no universo Marvel, né? Que não Vai seja sair a o filme única, da né? Viúva Negra. vai sair, No já tô próximo prometendo. X-Men Foi vai Hermione. ser enfocado na Fênix Negra, né? Vai ser ela. Né? Parece que ela é a No personagem próximo X-Men ela é a principal. personagem principal. Que inclusive é a Sansa lá do Sim, Game of foi, Thrones. sim, É a o que a gente Fênix tava falando Negra, antes, é. né? E vai ser ela o personagem principal. É, Vai só ser que- enfocado totalmente nela. A gente tem um pouquinho de receio porque é da Fox, né? E aí, É. quando é Fox, a gente fica um pouquinho de medo. E eu assim. torço pra estar errado, mas esse filme, só pelo trailer, Só pelo não trailer, parece né? ser muito Pois bom, é. não. Não, e tu vê Até que porque- eles trocam muito, né? Eles estão revisitando uma história que recém foi contada de um jeito muito ruim. Muito feio, errado, assim. né, cara? Eles muito estão ruim. tentando corrigir o erro que eles já cometeram, né? Só que eles já deram um passo pra trás antes, que o Apocalipse eu não gostei nem um Nossa. pouco do filme, assim, e eu só torço que eles vão de uma vez pra Marvel, né? É. Até num dos podcasts que eu tava ouvindo aí, eles estavam falando que o Brasil é que tava empatando essa negociação da Disney pra comprar a Fox. Ô, Brasil! Né? Como assim, Brasil? Que Fala diz que os sério. direitos de distribuição aqui da Disney no Sério? Brasil e da Fox estavam empatando, assim, tem a ver com esporte interativo, algumas Nossa. coisas. E só lendo, assim, sobre isso aí, né? Mas então, querem acrescentar alguma coisa? Vamos Não, finalizar? eu só digo assim, ó, vou acrescentar, finalizar minha participação dizendo, assistam o filme e menino, menina, não sei. As meninas vão curtir muito, porque que nem eu falei, menina que quer desconstruir essas questões aí de menina veste rosa e menino veste azul, E até vão agora, curtir muito. Eu, como pai de menino, eu ficava imaginando se fosse eu com a minha filha assistindo, eu acho que ela ia gostar muito. Muito É, bom. e assim, E isso é bom também digo pros pais, levem os meninos pra ver esse filme também, não só porque ele vai fazer parte do universo dos Vingadores, Exatamente. mas pra te ver uma heroína, porque a recém teve só 2 filmes, é Mulher Maravilha e Capitã Marvel. Esperemos que tenha o filme da Viúva Negra e outras heroínas, porque os gibis têm outras heroínas legais. Espero que eles adaptem, porque a gente precisa de representatividade. A gente teve o Pantera Negra fazendo um herói negro, em todo aquele universo que tem de heróis ali. Então, representatividade é muito importante. Eles até deixaram uma ponta, né, que a filha da amiga ali, da Carol Danvers, bah, Mônica. aquela é uma ponta ficou personagem- legal. Aquela ponta. ela é uma das capitãs ficou Marvel bem dos claro quadrinhos, né? Ela também, por ser uma menina negra, a gente sabe que nos quadrinhos, atualmente, quem assumiu a armadura do Homem de Ferro é uma menina, menina negra. negra. Eles também podem ir por aí. O né? Homem-Aranha, atualmente, ele é um rapaz negro, não é? Negro e também. hispânico, que é mais legal ainda. É. Do Aranha Ah, Verso, pros né? Estados Unidos esse é um prato Donald cheio, né? Trump. Essa Miss Marvel, que é uma paquistanesa, também ia ficar muito legal, né? É. Nos quadrinhos. No quadrinho, agora, no arco mais recente, que tem a Capitã Marvel, digamos, como chefe dos Vingadores, já mistura esses universos onde tem a Miss Marvel paquistanesa, onde tem o Miles Morales, né? Que é o Homem-Aranha negro, né? Então, provavelmente no cinema vai chegar nesse momento aí, né? A Brie Larson até deu declarações que incomodaram muitas pessoas, em que ela falou, né, que agora tu tem que falar sobre representatividade, tu tem que falar sobre, não só para o homem branco, hétero, católico, tu tem que falar para todas os espectros, né, tu tem que falar para mulher, tu tem que falar para negro, para hispânico. Então, assim, ó, vamos Abrir as mentes e vamos abrir as mentes, vamos invadir os espaços, porque não é só assim, não pode ser mais. Aquilo que ela colocou que também levaram... Muitos fãs não gostaram do que ela disse, mas tem a ver com o que eu disse, que
o filme não é feito para homens brancos de 40 anos, né? É feito pra mulheres jovens, pra inspirar mesmo. É feito é como a Priscila falou, é feito pra menina que tá lá passando trabalho na escola, que não sabe, não consegue se enquadrar em muitos dos clubinhos na escola, que ela não sabe nem o que ela é. E esse filme aí eu acho que é uma alavanca, principalmente pra menina, pra ver o que uma mulher... Não a Capitã Marvel, assim, mas até a própria Carol... O que era capaz, entendeu? Então acho que é bem legal. Espero que ele não seja somente um complemento pro Vingadores, que ele deu o início de uma coisa diferente, né? Sim, quiçá a gente veja até um super-herói gay daqui a pouco, né? Isso. Que tem nos gibis e ninguém fala ainda em fazer, né? Porque é muito tabu ainda. Em pleno Hollywood, né? Exatamente, nos dias de hoje. Então acho que podemos finalizar. Ninguém quer acrescentar mais nada aí? Tranquilo. Não. Então, lembrando, pessoal, que nós vamos ter mais episódios então sobre as 3 fases do Marvel Universo Compartilhado. Nós vamos ter sobre a primeira fase, sobre a segunda fase. Vamos ter 2 episódios sobre a terceira fase. E por fim nós vamos ter um episódio sobre os Vingadores Ultimato, onde as meninas provavelmente voltarão aí a participar, né? Já estão convocadas, né? Bom. Então a gente exercendo o nosso nepotismo aqui, né? Convidando as esposas para participarem. Então a gente quer que mais esposas estejam nos próximos episódios, né? A gente também quer convidar as alunas para os alunos participarem. Se quiser, elas podem gravar episódios só elas também. É só nos procurar que a gente vai abrir um espaço, né? Então fica o convite aí pra todo mundo. Vamos encerrar esse domingo que a Dona Sofia tá na casa da avó nos esperando aí. E vamos deixar o Nicasso e a Cristi dormirem aqui também, né? Que amanhã tem trabalho. Amanhã tem trabalho. Amanhã todo mundo dá aula, vamos lá. Então uma boa semana a todos, né? E até o próximo episódio. Feito. Feito, então? Feito.